Bem-vindo ao Caos. Hoje, Caos é teenager. Temos um convidado novinho hoje, 21 aninhos, mas o cara também tem um background muito legal. Nosso propósito é trazer pessoas fora da curva para contar como organiza o Caos, né? Passar várias ferramentas aí para vocês. E o nosso convidado de hoje é o Lucas, não é o Lucão, mas é o outro Lucas. Já já você fala sobre você, relaxa, fique tranquilo. Luquinhas. Bem-vindo, Luquinhas. Bom, Lucão, gente, tranquilo. Boa noite. Paulo das picapes atrás VJ. das máquinas. É nóis. Galera, aproveite que você está aqui neste momento conosco. Clique no botão para se inscrever e aproveite e ative o seu sininho para você ser notificado dos novos vídeos, novos episódios no ar. Cada semana um episódio novo para você. Não deixe também de visitar o nosso Instagram, Caos_Videocast. Mandar lá mensaginhas no nosso direct. Curtir as nossas fotinhas e os cortes que eu coloco dos programas, dos episódios que fazemos lá. Curta também o nosso canal no Telegram, Caos Videocast. Também TikTok, Caos Videocast. Acompanhe-nos. Beleza, Lucão? Beleza, boa noite. Lucas, bem-vindo. Agradecer aqui ao Hospital Urológico pelo apoio de sempre, do teste de Covid. Todo mundo limpinho, pronto. Lindos. Para começar, e vamos nessa. Narizes chuchados. O Lucas gostou. Não gostei não. O Lucas adorou o Te falar teste. Mexeram na minha napa. Deu ruim. Hashtag chateado o programa Ficou hoje. bolado. Mas dá um alívio, né, brother? Quando Graças faz o a teste, Deus, né, pelo cara? amor de Negativo, Deus. fica legal, né? E aí, Luquinha? Tudo bem? Apresente-se, conte pra galera quem és tu e depois aprofundemos na sua história. E aí, Jota, e aí, Luquinhas. Beleza, também. tamo junto, cara. Prazer estar aqui. Queria dizer que tô me sentindo honrado, né, de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Lucas Pires, eu tenho 21 anos, sou escritor, estudante de Direito, empreendedor também. Por que o empreendedor, entre aspas? Porque é o seguinte... Só que não? É empreendedor, mas é o famoso... Além disso também, entendeu? A gente fala empreendedor, mas a gente quer sempre dizer mais, né? Sou autor, né? E tô aqui pra bater esse papo com vocês aí. Tô muito feliz de estar aqui. Não tem muito o que dizer sobre mim, não. Acho que vocês vão ter que descobrir, sabe? Mas é o primeiro escritor do Caos. É o primeiro escritor. Você tá lascado hoje, cara. Vamos lá. Vai ter que contar Tá o livro tudo inteiro, de cabo a rabo. O cara é escritor, cara. 21 aninhos, já olha tem só. um livro, um e-book escrito, tá na Amazon, tem uns 40 mil downloads, né? Pela última vez que eu vi, tinha 40 mil downloads. O cara faz direito no IDP, trabalha com uma pancada de coisa no IDP, tem um background imenso aqui de cursos que ele fez, algumas empresas que ele já projetou. E nós vamos saber tudo hoje, agora, neste momento. Eu vou pedir para ele contar a história dele, desde o começo até agora. Vai dar uns 4 minutos, mais ou menos, porque o cara é velho, né? Mas conta aí pra gente, cara. Onde você nasceu, como foi o começo da sua história, como que era a cidade de onde você veio. Você já veio da tua cidade pra cá, fez escala em algum lugar? Conta aí. Bacana. Nasceu onde? Na verdade, Brasília é a primeira cidade grande que eu conheço e visito, assim, né? Eu sou do interior do estado de Goiás, na cidade chamada Campos Belos. Meu pai é mecânico, minha mãe é merendeira aposentada. Eu sempre estudei na rede pública de educação, então eu tenho uma história muito íntima com a educação no geral. Quando eu tinha 17 anos, terminei o terceirão do ensino médio, eu senti a necessidade de fazer um curso, né? Na época, o curso que palpitava meu coração era Direito. Então, como ali na região não tem nenhuma faculdade de Direito, não tinha, né, nenhuma faculdade de Direito, eu me vi tendo que sair de casa muito cedo, com 17 ainda, para fazer faculdade de Direito aqui na capital. Só para dar uma ideia, Campos Belos fica para qual lado? Perto do que? A gente tem aqui a Chapada dos Veadeiros, né? Sim, você conhece? sim. Aí depois Tá da pra lá. Chapada, isso. Tá, Depois tá da pro outro lado. Chapada, acho que uns 180 quilômetros para lá, 200 por aí. Dá uns 400 no total. Quantos habitantes tem lá? 18 mil. 18 mil. 18 mil. A última vez que eu pesquisei no Google tava 18 mil, mas o IBGE, a gente não tem um censo já tem muito tempo também, né? Mas tinha 18 mil.
E aí eu senti a necessidade de vir estudar fora, né? A faculdade que me acolheu aqui em Brasília foi o IDP. E eu falo que me acolheu porque me acolheu mesmo. Foi muito difícil esse momento de transição, de sair do interior de Goiás para vir para Brasília. Isso porque eu nunca tinha nem viajado, assim. Pô, nunca tinha saído de Nunca lá. tinha saído de lá. Uma vez eu fui pra Bahia com meu pai, assim, mas era muito novo. Tá. Não, sabe? Nem lembra. Não, da nem lembro parada. direito. Tinha uns 13, 14 anos. E também não aproveitei a viagem, né? Novinho. E aí a primeira vez que eu tive que sair de Campos Belos foi já pra vir morar fora, já em Brasília. Chegando aqui, não tinha nenhum parente aqui. Dinheiro também não tinha muito. Pra não dizer que eu não tinha nenhum parente, eu tinha a Renatinha, né? Que é a prima do meu irmão. Mas a Renata, eu tenho o prazer de dizer que eu conheci no dia que eu cheguei aqui em Brasília. Prima do meu irmão, explica aí. Também fiquei curioso. Teoricamente, a prima do meu irmão também é minha prima, né? Não, é porque eu tenho... lá em Campos Belos eu tenho 2 irmãos. Um de mesmo pai e de mesma mãe e o outro só de mesma mãe. Tá. E aí ela é prima de mesma mãe só por parte de pai. Entendeu? Entendeu? beleza. Prima de irmão da mesma mãe, só que por parte de pai. Exatamente. Entendi. Na minha cabeça fez sentido aqui. Claro. Muito tranquilo. E aí... Tá, beleza. E aí? E aí eu vim pra Brasília. Foi toda aquela dificuldade, né? Pô, 17 anos. Meu pai trabalha na porta de casa como mecânico. O dinheiro que entra lá em casa é o dinheiro para sustentar a casa. Não tem nenhuma chance dele me bancar aqui em Brasília, né? Não tinha essa chance. Minha mãe também é aposentada. A grana era pouca. Na verdade é essa. E quando eu descobri que eu ganhei a bolsa no IDP, pô, pulei de felicidade, né? E tudo mais. Mas mesmo assim... Ia ser puxado. Ainda assim a resposta era não, porque não tinha onde morar em Brasília. Você só tinha onde estudar e o financiamento estudantil. E entre aspas ainda onde estudar. Eu tinha 50% de bolsa só e eu tinha que vir para Brasília para tentar o FIES ainda. Então acaba que quando eu cheguei aqui eu ainda fiquei uns 23 dias ainda só sem saber se eu estava financiado ou não. Sim. Você saiu lá da Rocinha e veio aqui da Rocinha, roça, tá gente? Roça. E veio pra capital federal. A hora que você chegou... E nunca tinha viajado. A hora que você chegou aqui, você veio de ônibus, imagina, né? Sim. Chegou na rodoviária aqui. Você viu tudo esse negócio aqui. O que você pensou? Rapaz, a primeira coisa que eu pensei, assim, eu juro por Deus, foi, caraca, semáforo existe de verdade. Juro pra você. Juro pra você. Porque não tem Porque semáforo. lá não tem semáforo. Pensava eu só que era via lenda. Semáforo, prédio, ônibus cheio de passageiro, assim. Não tem. Lá não tem. Então eu ficava, porra, existe de verdade. E aí tudo foi meio que deslumbrante pra mim, a princípio, né? Prédio, meu sonho era entrar no elevador de prédio, tipo, pra ver como é que o elevador funcionava. Hoje em dia eu tô enjoado de elevador já, né? Tudo novidade. É tudo novidade, tudo tudo novo. novidade. Medo, muito medo também de ser assaltado, Sim. medo de ficar perdido, até porque eu vim sozinho, eu vim sem nenhum apoio, assim. Medo. Então, assim, a primeira vez que eu pisei pra ir em Brasília, eu já tive que me virar sozinho ali, da menor de idade. Pra tudo, comer, dormir, achar o lugar. Os endereços aqui em Brasília são meio complicados, assim, pra quem chega assim de impacto, De fora, né? Então, assim, Não, pra mim o foi cara, um choque. O cara morava num negócio que era menor que a Vila Piloto. É, né? Que- Campos Belos é uma das cidades mais desenvolvidas da região, mas ainda assim ela é muito pequena. A gente tem 18 mil habitantes com o censo de 2010. Hoje em dia eu acho que deu uma crescida já, mas não tem dados para isso. Tem uns 18.500 E assim, agora. é uma cidade bem desenvolvida para a região que ela tá. A gente tá na Entendi. última cidade do Nordeste goiano, entende? Então, assim, acaba que todas as cidades em volta... É sertão ali já. É sertão, é sertão. Não A é? gente Sertão é, não, é cerrado, né? É cerrado. A gente já é divisa ali com Tocantins, então é a última. A última Tá. da última mesmo. A última fronteira. É pouco desenvolvida. A gente não tem ali uma cidade do Tocantins que é bem desenvolvida também para, sei lá, unir economia ou coisa parecida, entendeu? Então acaba que a cidade se torna um polo. Tá. Mas ainda assim, e é perto de Brasília, entre aspas, ainda assim é pouco desenvolvida em questão de educação, economia e tudo mais. Então acaba que rola essa evasão de alunos para cá, para a capital. Então, isso que eu ia te perguntar, assim, onde foi a virada que você sacou, que falou, cara, porque assim, você podia ter ficado lá, tem muita gente que fica por lá, estabelece família. Que hora que você sacou, assim, falou, cara, eu quero sair, eu quero ver outras paradas, ou não? Isso foi meio Tipo, aqui não é pra mim. Não, eu percebi um padrão. Um padrão. Eu
tenho muitos amigos lá em Campos Belos, naturalmente. E o caminho natural dos meus amigos, assim, das pessoas que terminavam o ensino médio mais primeiro que eu, né? Era sair do ensino médio, já se alocar num emprego ali. Lá mesmo. Lá mesmo. E assim, e eu via que eram jovens sonhadores. Mas jovens que não tinham a oportunidade de sair de lá para estudar. Então eles tinham que arrumar um emprego para conseguir construir uma base para poder sair de lá para estudar. Tá. E aí, essa base que eles construíram acabava prendendo eles ali, porque você cai naquela de agora eu tô trabalhando, agora tem coisa para pagar, eu compro uma motinha, uma casinha e tudo mais, assim. E não que isso não seja digno, jamais. Não é mas isso era o que eu não queria pra minha vida. Tá. Então, assim, muito medo. E a partir do momento que eu percebi esse padrão, eu falei, cara, se eu fizer a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa comigo, entendeu? Então, na minha cabeça, eu tinha que ter esse momento de disruptividade. De falar, pô, se é aqui que eles começam a perder os sonhos, é aqui que eles começam a ter cada vez menos chance de realizar os sonhos da vida deles, então vai ser bem aqui que eu vou bem pro outro lado. Aquelas ações que eram justamente pro contrário, daqui a pouco absorver o cara, né, segurar. Acho que a virada foi ter muito medo de ter uma vida... Não é uma vida comum, mas a vida que eu não queria, sabe? Tá, porque, entendi. pô, eu sonhava demais, era um moleque sonhador, eu sempre escrevi desde cedo, eu sempre quis ter um livro publicado, eu sempre quis viajar o mundo. Eu vi os programas da Glória Maria lá na sexta-feira do Globo Repórter. Não, sexta-feira... É Globo Repórter, né? É. E eu vi ela indo pro Canadá, pro Egito, andando de camelo, subindo em pirâmide. Eu falava assim, cara, eu também quero, entendeu? Só que eu via que se eu continuasse lá, eu não ia ter pirâmide pra mim, não. E aí eu já trabalhava a minha cabeça já pra nunca deixar isso acontecer comigo, entendeu? Independentemente do que fosse, eu ia fazer alguma coisa, mesmo que desse tudo errado, eu ia fazer alguma coisa pra isso não acontecer comigo. E sua família, cara, te apoiou ou não? Tinha muito receio? Você tem irmãos? Como é que é a parada? Então, o meu irmão mais velho, Jean, GG, um beijo. Ele sempre me apoiou muito. Por quê? Porque o Jean é muito parecido comigo no sentido de... Ele morou em Goiânia há muito tempo, jogou bola no Goiás, ele conheceu a vida em si, sabe? Fora de lá. Ele é vivido. O GG tem 30 anos. E, assim, ele me apoiou muito. Meu pai, mas a minha mãe, eles não acreditavam muito que eu ia sair de casa. Até porque eu sou o primeiro que terminou o ensino médio, o primeiro que veio com essas ideias malucas e não tinha nenhum precedente pra trás, então ia dar errado. Mas a partir do momento que eles viram que a coisa era séria, que eu fiz inscrição na faculdade, que eu consegui bolsa e que eu tava me organizando pra realmente ir, independentemente se eu ia ter dinheiro ou não, porque a conversa lá em casa era essa. E aí, você vai sobreviver como em Brasília? Eu falei, chega lá eu descubro. Né? Era isso. Aí na última semana foi que minha mãe começou a me apoiar mais, meu pai começou a me apoiar mais. Inclusive, gratidão demais pelos pais que eu tenho. Falou assim, não tem jeito mesmo. Exato. É melhor começar a ajudar. Ele não fazer tanta vez. Eu sempre fui... Sabe aquele menino assim, consciente? Tipo, sei. Eu sempre quis ajudar em casa. Eu sempre estudei muito, né? Então eu estudava de manhã e à noite. E à tarde eu procurava emprego. Eu nunca ficava à toa, sabe? Então, assim, eles viam que essa força de vontade minha, ela não vinha de nenhum lugar. E não ia pra lugar algum também. Vinha de uma coisa... De dentro aí. Aí meus pais me conhecem a ponto de saber que... Tanto que no dia que eu vim pra Brasília, eu falo assim... Pô, foi o dia que meu pai vendeu uma caminhonete. Meu pai é mecânico, uma caminhonete velha lá, juntou um dinheiro e me deu esse dinheiro. Porque ele realmente acreditou em mim, sabe? Tipo, inclusive eu sou muito grato a ele porque ele não acreditou muito no começo. Mas quando ele viu que ou eu ia... E o sonho dele era ter um filho doutor também, né? Ele ia me levar pra escola e a gente falava, não, meu filho, você vai ser doutor. E assim, eu falei, pai, se eu não queria um doutor, eu tô indo embora então. Eu só volto doutor também. Tá bom? Aí foi quando ele acreditou. Chorou muito também no dia que eu fui embora. Que história bonita, cara. Não, foi lindo. É bacana, né? Foi lindo. Minha mãe, tadinha. É porque eu sou o caçulinha. E aí, ela ficava, né, minha mãe... Até hoje ela ainda chora muito porque eu vim embora pra Brasília. Né? Ela me liga, a gente conversa. Mas pra ela foi um baque maior. Porque eu ia pra igreja com ela, eu era o companheiro dela, sabe? Tipo, tudo que eu fazia com ela. Era uma proximidade diferente. E quando ela viu que... E minha mãe também é muito medrosa, cara. Fala, mãe, tô indo pra capital. E ela assiste só Datena, Cidade Alerta, Polícia 24 Horas. E eu ouvi a música Faroeste Caboclo. Olha aí, menino, olha a música. O que você vai fazer lá? Tô aí. E aí pra ela foi um baque maior.
Mas, de resto, assim, a família apoiou, assim. Minha família, não tenho nada do que falar da minha Legal, família, cara. Muitas pessoas não têm esse apoio, sabe? Sim. Eu acho isso muito doloroso. Porque, querendo ou não, a minha família hoje, eles me veem como uma pessoa que mostrou pra eles que, tipo, caramba, vale a pena acreditar no sonho, sabe? Eles me veem muito com esse olhar de, tipo, pô, a maioria quando as pessoas têm problema lá em casa, me ligam pra me resolver, pra me ajudar, porque sabem que minha mente, querendo ou não, por não estar ali junto com a deles, estar aqui em Brasília Visão pensando diferente, coisas, né? vou ter uma visão diferente sobre os É problemas a visão deles. de fora. Né? E, cara, e bacana, né? Porque, assim, agora eu posso falar porque eu sou pai, né? e a gente é muito tentado a segurar os filhos, assim, né? Por medo, né? Tô falando da mãe, medo, porque você quer o bem, você, né? E pra atrapalhar aí não precisa nada, né? Então, bacana você ter É legal. conseguido, eles terem apoiado. E eu penso assim, né, pros pais que estão assistindo. Não quer apoiar, pelo menos não atrapalha, então, né? Então, isso que eu tô falando, porque, e às vezes o Fica atrapalhar de boa. é por amor, cara. Né? Isso Sim, não, a intenção sempre é a melhor, positiva, né? Porque ninguém quer o mal pro filho. Mas assim, eu apoiei o filho. Uhum. Meu filho foi pra Belo Horizonte também, fez 18 anos, falou, papai, tô indo. Falei, vai. E foi. E não olhou pra trás. E foi mesmo. Eu acho que quando... E tem que ir, o pai tem que acreditar no sonho do filho. Se não acreditar, finge que acredita. É o sonho do cara. Com certeza. Né? Apoia, É a parada dele, olha né? no olho. Né? Não atrapalha, porra. Uhum. Não atrapalha. Cara, eu vou te falar que eu acho que se eu não tivesse saído de casa, com apoio ou não, tipo, dos pais, etc., eu não teria desenvolvido, tipo, esse senso de responsabilidade, Uhum. sabe? Tipo, Ah, claro. então, Você ia estar debaixo acaba que a educação que eles me deram me ajudou muito aqui em Brasília. Tipo, tem uma frase que meu pai me fala, meu irmão me fala, minha mãe me fala, meu outro irmão me fala, o Juninho. A frase é famosa. A frase Uma frase é questão de família. assim, lá em casa a gente nunca teve muitas coisas, entende? Mas a gente sempre teve muito orgulho de ser muito humilde. Então, com humildade, a gente sempre entrou e saiu de muitos lugares. E aí, minha mãe, querendo ou não, o que ela tinha pra me passar? Humildade. E eu cheguei aqui em Brasília armado de humildade, sabe? Então, nunca tive nenhuma vergonha de pedir as coisas, nunca tive nenhum medo assim. Mas eu vejo que eu só consegui fazer as coisas que eu fiz aqui porque a educação deles me permitiu isso, sabe? E aí, mesmo eles talvez não tivessem apoiado ou coisa parecida, o resultado talvez fosse parecido, entende? Agora, quando os pais não apoiam o filho e eles têm medo, porque a minha mãe tinha medo, mas ela tinha plena consciência de que ia dar certo pra mim, porque ela me educou da maneira certa, sabe? Então, ela teve Confiava, medo, mas ela exatamente, confiava no processo, na né? educação que ela deu e sabia o filho que ela tinha também. Aham, exatamente. Aí você veio estudar no IDP. Você saiu de lá, veio aqui, chegou, se deslumbrou com a cidade e você já começou a estudar direto ou teve um tempo ainda antes de você começar a faculdade? Eu vim pra cá no dia... E você foi morar onde? O menino tá na rodoviária, uma É, parada. o menino Cara, tá deixa eu lá. te falar Vou que tirar ele de lá. antes disso, tem uma história engraçada que eu fiquei perdido aqui em Brasília, porque quando você coloca rodoviária de Brasília na internet, você vem aqui pra Duplano, né? Não vem pra Interestadual, vem pra Duplano. E eu tinha o endereço da Renata, que era onde eu ia É passar. porque a interestadual chama rodoviária interestadual. Exatamente. A outra chama só rodoviária. Não, mas lá no interior nós nem sabia que Eu tinha sei. duas. Não, e antes ainda, antes ainda aqui em Brasília, tinha um, Quero ver você vindo de Campos Belos. Saber com essa belezura aí. Dos rodoviários. tinha um negócio aqui em Brasília antes, chamava rodo ferroviário. Ah, sim, essa história eu Então. tô sabendo. Piorou. Piorou, né? Ainda bem que ele veio em outra época. Só piora. Então ele ia se perder ainda mais. E aí eu coloquei lá no Google, rodoviária de Rodoviária. Brasília, pro endereço que eu tinha, que eu ia ficar na kitnet lá da Renata. Tá. Um kitnet pequenininho, assim. Mas a Renatinha me acolheu muito bem, graças a Deus. Era na onde? Na Asa Norte? Na Asa Norte, na Tá. 410. E aí eu tava tudo planejado. O dinheiro do Uber já tava contado. E tinha o do Uber, tinha o da comida.
O cara já tava moderno, Não, pô. Ele já tinha até Uber já. Não, já tinha baixado. Era safo, bro. Antes de sair de casa, eu me planejei muito, a ponto de planejar detalhes, assim, Sim. tipo, quanto que eu ia precisar de Uber, quanto que dava, quanto que não Você já dava. veio tudo no esqueminha, pá. Como é que eram as fotos do lugar que eu ia, já sabe? sacar, A única tá coisa vendo? que deu errado mesmo foi que eu desci aqui na Interestadual. Cara de Campos Belo é precavido, E velho. Vai indo pra aí, trincheira, velho? meu irmão. Você Aí- vai dar bobeira. A única Cara coisa que veio deu aí, errado é que ele parou no lugar errado. Exato. Aí Só o isso. plano dele, ó. E aí, E aí, velho? aí eu abri o Uber, né? Só ela tava com pouca bateria já também. Abri o Uber, falei, pô, tá errado isso aqui. Tá dando mais Fui caro. no print que eu tinha da tela, tava dando mais caro, tava dando mais longe. Eu tava num lugar que eu não reconhecia, né? Porque, pô, esplanada ali, É. perto da rodoviária, eu fui Só- mapeando na cabeça. E eu falei, pronto, lascou. E bem na hora o celular desligou. Aí eu falei, oxe. Cacete. Ainda bem que é pertinho, né, cara? Numa rodoviária na eu Panha falei Pé. assim, e comecei a entrar em desespero e tal. E eu com a sacola. Ele tava ali em frente ao Parque Shopping, né? É, exatamente. E assim, detalhe, eu com a mala, uma sacolona de carne de sol. Olha lá, vem do interior, é foda. Oxi. Equipado, mano. Quando eu vou lá pra Que Campos paro. Belos, rapaz, isso aí eu faço a feira, você não tá entendendo, não. E aí, assim, cheio dessas coisas, assim, umas caixonas de papelão, assim, cheio de comida também, que lá em casa, toda vez que eu vou, eu trago comida. E assim, sem mobilidade, né? E eu com medo de deixar as coisas lá e caçar uma tomada, alguma coisa assim, e perguntando às pessoas como é que era, até que eu tava passando uma senhora, e aí ela me viu assim, meio desesperado, eu tava com o olho já cheio d'água, sou chorão. E ainda mais eu falei, pronto aí, ó, a primeira coisa que eu fiz na cidade já deu Cheguei errado, legal. já lascou, já quero voltar já. E aí ela falou que tava indo pra Asa Norte, ela tava indo pra 411, e eu ia pra 410. Aí a gente dividiu o Uber lá, e ela falou assim, ó, eu vou te deixar na quadra que você quer, eu só não sei qual é o prédio, nem qual é o apartamento e tudo mais, mas isso lá você se vira também. E ela me deixou, cara, na porta do prédio da Renata, e eu não sabia como é que era o prédio da Renata, nem nada, mas a primeira pessoa pra quem eu pedi uma informação foi pro porteiro que conhecia a O Renata. porteiro do prédio. E aí ela só, sabe, tipo... das coisas, não? cara, tem gente boa nesse mundo, né? Que legal. Eu fico pensando assim, tipo, cara, por que eu encontrei essa mulher lá? Foi pra dividir o Uber, velho. Foi pra já dar uma economizada aqui. Exatamente. Deus tá cuidando de mim Sabe? aqui, né? Deus tá cuidando de mim. Que legal. Tem uma frase que eu gosto muito que é o caminho providenciará tudo que for necessário pra viagem, sabe? E eu uso essa frase como princípio pra minha vida. Tipo, Pô, bonito todas isso as aí. vezes que eu dou um passo assim, além do meu conhecimento, todas as vezes que eu entro num novo projeto, que eu não tenho nada, assim, só tenho a consciência de que vai ser uma jornada, cara, eu vou sem medo, porque eu sei que isso é um princípio ativo da minha vida, sabe? O caminho, ele vai providenciando as coisas, as pessoas. Esse próprio podcast aqui, ele não deixa de ser uma providência do caminho, né? Devido ao também. contexto e tudo mais. Sim. Então, assim, eu vivencio isso há muito tempo. Que é ir sem medo, ir com um objetivo claro, ir seguindo um sonho e fazendo o meu. E aí o caminho, ele vai se encaminhando de encarregar as coisas que são necessárias pro meu caminho, sabe? E essa mulher aí, a própria Renata, que eu conheci no dia também, super aberta, beijo, Renatinha, não deixa de ser providência de um caminho, Sim. sabe? E tudo que aconteceu em Brasília, velho, foi tudo providência de caminho pra mim, sabe? De Deus e tudo mais. Que partiu de um certo ponto. E partiu de um ponto, né? De Assim, você querer fazer exatamente, as ó, paradas. O caminho, ele providencia tudo que é necessário pra sua jornada. Sim. Mas você tem que começar a sua jornada, entendeu? Se não tiver o ponto Tem que ali. dar o primeiro passo, Exatamente. tem que ir atrás das paradinhas e tal. Aí você se instalou lá na Renatinha. Beijo, Renatinha. Falando beijo, Renatinha, porque todas as vezes que ele menciona a Renata, ele fala beijo, Renata. Ah, é muita gratidão pra Renata. E aí você se instalou, ela te explicou como é que funciona aqui em Brasília e tal. Isso. Aí eu fui Aí na você- faculdade. aí você foi pro IDP. Exatamente. Aí eu fui conhecer a sede da faculdade, primeira vez que eu andei de elevador. Ainda E- fiz uma piadinha E ainda. direito já tava na sua cabeça ou não? Então, direito sempre teve na minha cabeça, porque sabe essa tríade curricular brasileira, direito, engenharia e medicina? Sim, padrão. Medicina e engenharia eu nunca quis. E o que dava dinheiro lá é advogado. Então, não era nem o direito, era advogado. Tá. Voltar doutor, voltar advogado, dinheiro. Sabe? Isso Relação era uma coisa que... Bem pragmática, assim. Eles ensinam a gente a sonhar isso, na verdade, sabe, na escola?
Tipo, pra você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ser um advogado, um doutor. E isso é... Cara, no meu livro eu falo, isso é implementado na nossa cabeça meio que criminosamente. Porque você tem um Estado que tem o controle da educação. Aí eu vou dar uma militada aqui, dá licença. Vai na fé. Você tem um Estado que tem o controle da educação, você tem crianças que têm a educação defasada e você vende pra elas uma solução, cara, que é completamente inviável. Você só vai sair dessa realidade se você, sabe, tipo... Se você desafiar a parada. Exatamente. Se você for estudar e se tornar um advogado. Pô, mas entrar na faculdade de Direito é difícil pra um caçamba. Então, mano, se vira. Vai fazer dívida pra entrar numa privada. Eu ia perguntar entendeu? isso pra você. Como que era a educação lá no interior do Goiás? Então, lá é uma educação muito Porque individual. hoje você tem parâmetro, né? Hoje, você saiu de lá, você conheceu com monte de gente. certeza, com Se eu certeza. perguntasse pro menino de lá, ele ia falar, pô, é ótimo, é o único que ele conhece, né? Não, com certeza. A partir do momento que você estuda em uma escola pública, onde, por exemplo, um professor seu, ele ainda tá na graduação, ele não é nem formado ainda, sabe? Eu não falo de todos os professores, é claro, o corpo docente de lá é maravilhoso. Mas você vai percebendo alguns, sabe, tipo... É o que dá, né? É o que dá, é o que dá, Cidade é o que dá. É o que dá. Outro dia eu tava dando uma entrevista pra um amigo meu, que tem um podcast também, ele me perguntou o conceito de escola pra mim. Eu falei, cara, é um prédio velho, obsoleto, cheio de pessoas que acreditam que estão fazendo a diferença e por isso fazem, e que querem piamente cumprir a função social desse prédio, mas não conseguem porque eles estão situados num país que não investe em educação, que não tá nem aí pra educação. Então, mas ainda assim querem cumprir a função social. Então, apesar de ter uma estrutura ruim, assim, não ser a melhor, né? Apesar de, tipo, não ter os melhores professores e tudo mais, pô, os meus professores são as pessoas que formaram meu caráter, sabe? Então, assim, não é formado, talvez, na área, mas pegou na minha mão, me incentivou a escrever. Eu tenho uma história muito particular com professores também, que, pô, um professor meu pagou a minha passagem para vir para Brasília. Uma outra professora minha me incentivou a publicar o meu livro. Uma outra me incentivou a escrever. Uma outra me incentivou a continuar estudando. Sabe? Então, assim, educação... Você tinha uma relação estreita, entre aspas, com os seus professores, né? Muito íntima. Porque eu sabia que... Pô, vamos lá. As únicas pessoas que chegavam com carro novo lá eram os professores. Então, pô, eu queria ter um carro novo. Bem esdrúxulamente explicando. Então, eu vou colar nos professores, entendeu? Então, assim, pra mim isso era muito claro. Então, eu sempre era mais amigo do professor, eu sempre estava mais próximo do professor, pedia conselho, ajuda, contava meus sonhos. E quando o professor vê um aluno assim, Isso que realmente... falar. Velho, é um diamante ele se sente, bruto, né? Exatamente, ele se sente na obrigação de ajudar esse aluno. Então eu tive sempre esse contato assim. Não, e isso motiva o professor. Sim, motiva, sim, com certeza. E eu sempre porque falei a isso pros razão meus dele filhos. é essa, velho. Ele tá ali, o sonho dele é achar Você quer ver o professor produzir em sala de aula? Se conecta a ele. Não, bizarro. Bizarro. Se conecta a ele, pergunta pra ele, se aprofunda naquilo que ele tá explicando. E a maioria das pessoas não fazem isso, cara. Vê o professor como um inimigo, como um cara chato, como alguém que tá lá, e Com você certeza. tá mostrando exatamente o contrário. Não, eu tenho críticas muito duras à educação, sabe? Tipo, mas não é crítica ao professor, à escola. Porque quando eu falo que a escola tá defasada e obsoleta, eu não tô dizendo que a escola é ruim. Eu tô dizendo que, pô, a escola brasileira merece mais. A criança brasileira ela merece mais, sabe? Eu ouvi esses dias, num podcast mesmo, acho que foi o Mandetta falando que, tipo, o nosso topo de linha de educação, da formação escolar, é, tipo, o fim da fila de um país desenvolvido, assim. É, tipo, o nível do pior aluno dos caras. E como eu trabalhei em multinacional, sul-coreana, então meus diretores eram coreanos e eles falavam, cara, da diferença que os meninos vieram, os filhos deles. Vieram estudar aqui e, era tranquilo, porque lá era integral. Tipo assim, os filhos dele vieram pra cá e tava desaprendendo, cara, eles estavam achando da férias, sacou? Ele falava, bicho, eu tô estragando os meninos. Desculpa eu falar, mas os meninos estão achando que é férias, porque assim, bicho, disciplina, coisa... Bicho, tinha questões assim de Excel, relatório, que os meninos com 13 anos sabiam e a gente não. Saca? Não, que nem quem já tá lá trabalhando, então, sabe? Aí assim, tipo, os caras de meninos. 30 anos falavam, cacete, mano, os meninos de 13 já aprenderam essa parada na escola. Se esses caras trouxeram o filho deles pra existir, meu irmão. Pra vir conhecer o trabalho deles, nós vamos perder o emprego. Rapaz. Loucura, tipo, né?
eu participo de um grupo chamado Debatendo o Futuro da Educação, né? Uhum. Então ali a gente tem muitos professores e eu sempre tomo muito cuidado para falar de educação porque, pô, a única coisa que eu não quero fazer é magoar os professores. Uhum. Mas os professores que fazem parte da gestão escolar, por exemplo, eles sabem do que eu falo sempre que eu falo, pô. A gente tem essa questão do defasamento, da evasão do aluno da escola, que prova que ela é ineficaz. Uhum. A gente tem aluno que, pô, vai pra escola pra comer. Uhum. Já fui um aluno Sim. assim, sabe? E a gente tem o ponto ideal da educação brasileira ali, que foi um ponto que funcionou. Então, a escola pública, que ela tem o mínimo possível, tem uniforme, tem professores que são formados nas áreas, tem uma média boa na prova que mede o índice escolar e tudo mais. Aquela escola ela é muito feliz. Ela é muito feliz, sabe? No sentido de que, pô, o máximo que a gente está fazendo aqui está sendo bom para os nossos alunos, está transformando a realidade desses alunos. Mas ainda assim, essa escola, ela é muito feliz com muito pouco. Uhum. E aí entra a questão pô, você pega uma escola que realmente funciona na Coreia do Sul, Uhum. pelo amor de Deus, cara, é quilômetros de distância. absurdo. Toda a escola Sabe? funciona na Coreia do Então, Sul. assim, eu acho que a escola brasileira, ela tem esse... Ela funciona. Ela funciona de um jeito muito, sabe? Poderia ser bem melhor, óbvio. Mas, a partir do momento que o Brasil começar a debater educação com mais responsabilidade, com mais seriedade, pô, a gente... É mostrar o que a gente tá perdendo, sabe? Tipo... Bicho, mas Cara, vamos falar. Mas o ser humano, ele é inexplicável, né, velho? Eu tenho um conhecido que foi secretário de educação profissional numa cidade e ele contava o seguinte. Quando ele assumiu a parada e tal, e tinha uma pessoa lá que controlava todos os cursos profissionais e tal, e, cara, essa pessoa foi, tipo, afastada e tal do servidor. E aí, ele chegou na escola principal lá, tinha um galpão, daí ele falou assim, velho, o que é esse galpão aqui? Daí ele, com uma lista de ativos para fazer um inventário, para saber o que tinha na escola. Não, isso aí ninguém mexe, que era a fulana, que era a dona. Não, cara, mas vamos, estoura esse troço aí, vamos ver. Bicho, pilhas de computador, projetor, equipamento, pá. Que os caras não distribuem, né, bicho? Ele falou que tinha coisa, velho, que já tava, tipo, obsoleto. Ficou ali 4 anos guardado na parada. E aí, bicho, ele pegou aquilo, fez um inventário, eles distribuíram, eles equiparam a cidade, sacou? Não foi uma coisa assim muito monstra. E aí você vê, cara, que o ser humano é escroto, né, cara? A necessidade de poder, né? O bagulho já não é legal, né? E ainda encontra um ser humaninho esquisito, assim, no meio que dá uma piorada, né, cara? Impressionante, né? A sede pelo poder. Isso daí, você pode ter certeza que isso daí é replicado em muitas partes do país. Sem dúvidas. Né? É comum. E não só com educação, saúde também. A gente vê agora as vacinas que foram vencidas, o tanto de insumo hospitalar que a gente milhões, perdeu. Né? 243 milhões de bagulho vencido. Não, mas não é só vacina Covid. Né? É insumo de não, é vacina hospitalar. em geral, insumos hospitalares. Simples assim. Aí você começou no IDP. Foi bacana, andou de elevador, teve aulinha com os professores lá. E você teve o insight de escrever seu livro. Você já estava no IDP ou foi antes você entrar no IDP? Foi durante o IDP mesmo. É porque a partir do momento que eu entrei foi durante no IDP... a Índia já... você ainda está no durante o IDP, assim, foi não, no tipo começo? Assim, no meio... eu publiquei o livro no segundo semestre. O meu primeiro semestre foi um primeiro semestre de deslumbre. Tá. Sim. Então, pô, tem natural aula, também, tem né? aula com o ministro do STF. É. Aula com o ministro do STJ. Pá. Do nada, você tá ali na palestra da advogada-geral da União, a ex-advogada-geral da União. O IDP, se eu não me engano, é do Gilmar Mendes. do né? Gilmar, isso. Então, assim, a gente Do tinha aula tio com- Gilmar. A gente tinha aula com o Gilmar. A gente tinha aula com professores muito qualificados, pessoas que têm uma carga de mundo mesmo, e eu não falei do direito apenas, Mas, muito assim, de vivida. cultura e tudo. Exatamente. Então eu falei, porra, que lugar do Cara, caralho. Brasília é legal pra isso, né, cara? Brasília Não, e olha é- que bacana a história de um carinha que sai Certo. de uma cidade de Campos Belos, do 18 Goiás, mil. 18 mil habitantes, e você vem ter aula com as principais cabeças pensantes do nosso país. É exatamente esse Não contexto. estamos discutindo o caráter Não, deles, não, mas mas são é, as principais sem dúvida. cabeças pensantes daqui. Porra, isso é muito... Explodiu um pouquinho. Não, explodiu, então eu só conseguia pensar o seguinte, velho, eu quero que os meus amigos de infância venham pra cá também. Eu quero que eles também
passem pelo que eu passei, vivam o que eu estou vivendo. Como é que eu vou fazer isso? Vou alugar um ônibus. Eu não queria pegar ninguém pela mão também, não. Ninguém me pegou pela mão. Eu Despertar, queria né? despertar eles, deixar um manifesto, um texto. Eu comecei a escrever coisas motivacionais e tudo mais. Até que um dia, eu acordei 5 da manhã, meu computador estava dando sopa. E eu comecei a escrever uma história, né? Eu tinha lido um livro chamado Fernão Capelo Gaivota. Você já leu? Conhece? Conheço. Cara, e Fernão Capelo Gaivota meio que foi o livro que me fez tomar as decisões que eu tomei. Porque é justamente aquela questão do passo, sabe? E eu comecei a escrever uma história. O que eu fiz, o que eu sentia, elementos de identificação, como é que eu me sentia nas madrugadas chorando por não ter uma vaga na faculdade, como é que eu me sentia tendo que trabalhar ao invés de estudar, como é que eu me senti quando eu descobri que eu não podia só me mudar de cidade porque não tinha nenhum parente, o aluguel era caro, como é que eu me senti quando eu vi que eu estava fadado a ficar no interior de Goiás, como é que eu me senti quando eu tive um momento de ruptura, quando eu tive um momento de coragem, quando eu comecei a planejar minha vida aqui em Brasília, mesmo estando lá no interior, vendo que eu ia precisar de dinheiro, comecei a pedir dinheiro, como é que eu me senti no todo, sabe? Então, assim, no fundo, é como é que um jovem do interior de Goiás se sente vendo que está sendo roubada dele a educação. O futuro, né? E aí eu falei, cara, eu vou escrever isso. E comecei a escrever. Então essa foi a pira, então, do seu livro. Foi a pira. Foi tipo assim, mano, eu quero trazer minha galera, eu vou mostrar pra eles como é que eles se sentem. Galera, tá. E aí tem aquela máxima, né, de que o conselho, ele exorta, mas o exemplo, ele arrasta. Então eles têm um exemplo aqui, que saiu do mesmo lugar, ou que saiu de um lugar pior do que eles, mesma base, que conseguiu chegar no IDP. Ou em Brasília. E que é possível. Independentemente da dificuldade, das perdições, sabe? E até aqui ele já contou vários comos ele fez isso, né? A conexão com os professores, a vontade de sair de lá, querer algo a mais. O livro é isso. O livro ele é um passo a passo do que eu fiz. Ele não deixa de ser Por isso que o livro teve tantas dimensões, sabe? Foi porque, uma vez que o livro entrou dentro de uma escola pública e um aluno leu um PDF de 19 páginas com letras grandes na época e leu esse conteúdo que não tá por aí, tipo, o moleque saiu daqui e tal. Então, assim, primeiro rolou muita identificação, sabe? O cara da escola pública querer baixar um livro que se chama Metafísica dos Clichês já é algo, né, notável. Explica esse título. Porque assim, você pensou em escrever ali algumas tiras motivacionais para tentar dar uma estimulada na galera, né? E aí, quando você entendeu que ia ser um livro, assim? Porque essa é uma pergunta aí pra você, assim. Como é que é escrever, cara? Tem uma curiosidade, assim. O cara... Foi quando ficou grande demais pra ser um texto. Começou num texto. Você começou registrando umas ideias e tal. Eu acordei 5 da manhã, o meu computador, quando eu falei, tava lá em cima. Começou num lamento, né? Vou começar a escrever e tudo mais quando eu vi tinha 8 páginas. Aí eu falei, como é que eu vou publicar 8 páginas no Instagram, no Facebook? É um texto gigante, ninguém vai querer ler. Tá. Aí outro dia, fechei lá e tal. Outro dia eu comecei e continuei escrevendo. Fui robustando o negócio e tudo mais. Até que eu vi que era grande demais para ser uma carta, pequeno demais para ser um livro. Tá. Então, assim, ou eu continuava ou eu parava. E eu não sou muito de parar. Eu falei, então, vou continuar até virar um livro logo. Entendeu? E aí a gente foi fazer trabalho de revisão e tudo mais. Aí foi quando eu realmente apresentei para uma professora aqui, que é a Olivia. E ela falou, isso aqui tá maravilhoso. Você escreve como um deus da escrita. Você... Não foi com essas palavras não, mas foi o que eu escutei. Foi o que eu ouvi. Foi o que eu quis ouvir. E aí ela me incentivou a continuar escrevendo até realmente ter o arquivo do livro, o original, que a gente chama na escrita, sabe? Então, assim, aí eu acabei descobrindo o processo da escrita de livro. Então você tem o cerne da ideia ali, que as 5 primeiras páginas, que é o que estava realmente querendo sair do meu coração. E aí você tem o resto, que é destrinchando, lembrando, escrevendo, anotando, fazendo anotações, encaixando nos momentos certos. Daí um pouco você consegue dividir em capítulos. Deve ter técnica, né, pra você escrever um livro, né? Então, assim, com certeza, que eu queria entender. Como é que você foi achando essas paradinhas? Exatamente. Então, assim, foi um caminho natural, entendeu? Mas tem gente tem gente que faz todo um planejamento antes de começar a escrever. Eu só... Foi dando vazão e aí você foi sacando no caminho. Você não conhecia disso, exatamente. você foi sem planejar mesmo. Nunca esperei que eu fosse escrever um livro. Eu sempre gostei de escrever, sempre quis.
Mas nunca esperei que fosse realmente acontecer. Tanto que depois as pessoas, né, depois que viram o sucesso do livro, vieram me perguntar, e aí, Lucas, como é que eu faço para escrever o meu livro também? Ele falou, não sei, fui escrevendo. Tem aquela Você frase já tem do... Você podia Tem falar a que o frase caminho do- providenciará tudo que for necessário para a jornada. Começa. Tem a frase do Jean Cocteau que fala, né? Não sabendo que era impossível, Foi ele lá e foi lá e fez. fez. Foi lá e deu tudo errado. Mas ele fez. E foi o que você fez, né? O cara sabe que para escrever o livro tem um mapa e uma das primeiras coisas do mapa é o planejamento, que antes de fazer isso ele tem que ter... O que acontece? Ele não faz. Aí você não faz. sabia que tinha nada exatamente. disso, Foi você foi lá e escrever, fez. Não, fui lá e fiz. E assim, metafísica dos clichês, né? Sua pergunta, Jota. Cara, eu sempre fui uma pessoa, assim, que foi muito ligada em conceitos filosóficos, conceitos sociológicos também. Então eu sempre gostei de entender a sociedade como um todo, por que eu pensava assim, tanto que tem isso no meu livro, por que fulano pensa assim, qual o fenômeno social que faz a gente ir para o mercado e não para a faculdade, por que as coisas são do jeito que são, né? Uhum. Então eu sempre fui um apaixonado por filosofia. E um dos meus filósofos favoritos é o Immanuel Kant. Uhum. O Immanuel Kant que introduz o conceito de metafísica de um jeito que eu consigo entender, sabe? E aí, o livro, ele destrincha alguns clichês. E aí, quando eu falo clichê, entenda. Pô, por que o que aconteceu na minha vida aconteceu na minha vida? Porque eu segui meu coração, mano. E aí, quando eu te pedir qualquer conselho, no final das contas, ele vai ser resumido a siga seu coração, Lucas. Uhum. Porque você tem que fazer as coisas que o seu coração deseja, independentemente do fator de dar certo ou dar errado. Uhum. A realização pessoal ela vai vir porque não vai ter a sensação de que, pô, deveria ter feito outra coisa. Pô, deixei de fazer isso. Porque foi o que você quis, era o que estava ao seu alcance, ponto. Uhum. Então, pô, por que esse clichê sempre vai me dar realização pessoal, né? E aí eu falei, pô, então ele deve ter uma matriz no mundo metafísico, que é a raiz de tudo mais. Uhum. Depois, estudando Kabbalah, eu vi sobre a linguagem dos ramos, que tudo que a gente faz aqui na Terra tem um ramo no mundo espiritual e tudo Uhum. mais. E aí as coisas foram casando comigo e falei, pô, então toda vez que eu aconselhar alguém a seguir o coração dessa pessoa, a seguir o próprio coração, Uhum. e essa pessoa assim o fizer, essa pessoa vai ficar feliz independentemente do resultado, porque, assim, tem uma raiz óbvia e lógica, só que no mundo metafísico, entende? Então aí eu destrinchei alguns clichês do meu livro, tipo, ensinando princípios e valores mesmo, sabe? Pô, isso aqui eu fiz quando eu segui o meu coração. Isso aqui eu perdi quando eu não dei valor, porque o que vai fácil, vem fácil. Isso aqui eu fiz por isso, isso e aquilo. Sabe? Tipo, aquela questão assim, mesmo eu trabalhei os conceitos clichês dentro do livro e dentro da minha história. Uhum. E aí, metafísica dos clichês por isso. Sim. E aí tem o subtítulo, né? Que é o que casa, que faz com que os jovens querem... Jovens que se tornam adultos cedo demais. Exatamente. Que é o que, na minha opinião, é o que faz o livro, que fez o livro vender muito, né? Porque é um subtítulo de alto impacto que casa muito bem com o público-alvo do livro. Uhum. O título chama atenção e O subtítulo faz o o resto. subtítulo Exatamente. faz o resto. Uhum. E assim, foi... Não sei de onde veio, sabe? O todo. Mas veio. E tá aí. O caminho providenciou. Cara. Beleza, aí você foi lá, escreveu o livro e tal, e como é que foi essa disseminação do livro? Você teve ajuda? Como é que foi, cara? Para publicar, eu vi que era um caminho completamente diferente, difícil. Né? Então, a gente tem um mercado literário brasileiro hoje, ele é diferente do que era antes. Então, antigamente, uma editora te procurava para você escrever um livro, ela apostava em você e no seu livro, vocês publicavam, se vendesse, vendeu, se não vendeu, adeus. Né? E aí, hoje em dia, com o digital, a gente tem editoras que procuram pessoas que já têm uma base ali de fãs, de seguidores, Tá. e aí não interessa se essa pessoa sabe escrever ou não. Vamos criar um livro dessa pessoa porque é um livro que vai ter para quem vender. Entendi. Entendeu? Tem vários É uma- ghostwriters no mercado com hoje em certeza. dia, né? Isso aí e assim, é uma profissão que dá muito dinheiro, sabe? E aí, o que eu tinha? Eu tinha 0 base de seguidores, 0 base de fãs e um livro muito bom. Uhum. Como é que eu ia fazer isso? Né? Então, eu juntei ali um e-mail de muitas editoras, ali umas 30 do Brasil todo, e fiquei mandando o original para eles, que nem um mailing de imprensa, com um release, o original em PDF e tal. Recebi algumas propostas, mas sempre propostas de publicar em conjunto comigo. Então, a editora entrava com 50%, eu entrava com 50%, tinha a obra feita. Dividindo Aí eu isso. pegava 10% da venda da capa dura e 70% do e-book. Só que, velho,
R$3.000 pra mim, R$3.000 pra editora, eu tinha 17, 18 já. Não ia rolar, entendeu? Sem um pardal pra dar águas, né? Exatamente. Sem um gato pra puxar pro rabo, o cara vai desembolsar 3 contas. Exatamente, assim. Então, eu tive muitas respostas assim e isso me frustrou muito. Até que eu olhei pra trás, sabe quando você olha pra trás assim e vê uma coisa que tá bem na tua cara? Aí eu vi que o IDP, ele tinha também carta editorial, ele pode publicar livros. Aí eu sentei com o pessoal do IDP, né? A Laís, o Victor também, e apresentei para eles a proposta. Falei, ó, eu sou um aluno do 2º semestre que escreveu um livro sobre como vir para a faculdade. É interessante para vocês publicar uma coisa assim, porque até então o IDP só publicava simpósio de congresso nacional, coisas da área, tributário, empresarial, coisas da área. E aí, do nada, é muito lindo, inclusive, tem no site lá, os simpósios lá, e do nada tem um Metafísica dos Clichês, assim, por Lucas Pires. Gilmar Mendes, tal, em cima, e lá embaixo tá Lucas Pires. Pô, onde eu tô? Ah, pelo amor de Deus. E aí, o IDP publicou. Com o IDP publicado, o número de SBN e tudo mais, com registro na Biblioteca Nacional, ficha catalográfica, eu poderia realmente vendê-lo como livro. Só que ainda assim eu preferi deixar de graça. Porque senão eu ia fugir do propósito social do livro, sabe? O sentido é que as pessoas do interior de Goiás consigam baixar, sabe? Interior do Brasil. Do interior, assim. Mas... Que o cara pode estar no interior do Rio Grande do Sul. Tanto que né, teve a proporção que teve. Sim. E aí, cara, o livro viralizou na minha cidade. Literalmente, assim, eu acho que esse é o meu trunfo, sabe? O filho da terra também. Né? Esse é o meu trunfo. Tipo, Campos Belos, tipo, não é uma roça, sabe? Campos Belos é uma cidade que tem pessoas que leem, tipo... E aí eu fico pensando, pô, quantos outros interiores do Brasil não são estereotipados dessa maneira? Sim. Com pessoas, sabe? Só porque é do interior. E aí o livro viralizou em Campos Belos, tipo, eu virei um escritor de Campos Belos. Nossa, mas era gostoso demais voltar em Campos Belos. E aí as pessoas de Campos Belos foram as pessoas que me apoiaram. Minha família ficou com muito orgulho de mim. E sabe aquela sensação de, pô, cheguei lá? Pra mim foi isso, porque o livro... Valeu a pena. E aí do nada, pô, uma matéria no Metrópolis sobre mim, tipo... Ia falar sobre ela já. Como assim? Pô, do nada, uma entrevista na televisão. Pô, o moleque saiu de Campos Belos, ele foi seguindo o sonho dele, escreveu um livro sobre seguir o sonho, e agora ele tá colhendo fruto desse sonho. Pô, sabe, tipo... Pra mim esse é o fator de sucesso do livro em si. É a coisa mais valiosa que eu tenho, é esse livro. Porque é um livro que ele transforma vidas... E ao mesmo tempo ele me deu essa sensação gostosa que é de ser um escritor, sabe? Eu achei interessante o título da matéria do Metrópole, que é Da Voz à Juventude Preta e Periférica. Qual é a relação? E era a respeito do livro também, né? A matéria. Então, explica um pouquinho dessa relação, dessa matéria, né? Dando voz aos pretos periféricos... Com o livro e o segmento do sonho e tudo mais, como que é isso aí? Então, lá em Campos Belos, eu morava num bairro chamado Morada Nova. Mas o nome comum mesmo, o nome popular do bairro é Atrás do Morro. Por quê? Eu vou explicar. Campos Belos é uma cidade rodeada de morro. E bem no meio da cidade tem um morro. Então parece uma forma de pudim, sabe? E aí, tudo que tem atrás desse morro, tem um bairro lá, a gente chama de Trás do Morro, que era onde eu cresci. É meio que a periferia da cidade. Tá. Você pode me servir um pouquinho de água, Jota, por favor? Claro. Desculpa. Claro que eu não... Paulo tá quietinho, né? Paulo tá comportado hoje, não sei o que tá acontecendo, cara. Certo, eu tô prestando atenção. Quer uma balinha também? Eu quero dar uma balinha pra ele aí, pô. Pô, eu quero uma balinha, hein? Uma balinha aí, mano. Manda aí. Quer uma balinha também? Ele só me joga o papel aqui, mas não é bom nada, né? Cheguei o papel. Dá uma balinha aí, mano. Deixa eu... Hora do recreio. Os quinta série. O cara na presença do escritor, aí baixa os quinta série aqui e começa. Agora eu entendi o Kids. O Tim. Sempre tinha aqui, velho. Tim. Caos Teenager. Você tava... É engraçado você falou assim, que de trás do morro tem o bairro mais pobre, Mas pra você, atrás do morro é do outro lado. É bem ali.
Não, atrás do morro, pra quem nasceu ali na periferia, Na verdade, atrás do tudo morro. é atrás do morro. Então. Porque a cidade já é rodeada de morro. Então, assim... Que se é uma forma de pudim, todo pelo ponto mundo- de vista do todo mundo outro, tá é atrás do sempre morro. atrás do morro. Mas, assim, lá era mais perigoso, entre aspas, Tá. por questão de estereótipo também. Então, assim, Sim. toda cidade tem suas periferias e suas Claro, marginalidades, né? E a nossa era ali. Não só lá também, claro. Mas eu cresci numa periferia, sabe? E daí a relação com o título, porque o jovem que eu converso é com o jovem de periferia. É do interior? É, mas é o jovem de periferia. E nossa cor, cara, tipo... aí vamos falar de dados agora, né? Tá. À vontade. Pô, mais de 50% da população pobre brasileira, preta. População carcerária, preta. Ah, e quando você fala de periferia, você não tá falando de branco, mano. Você tá falando de preto, sacou? Tem preto, tem Esmagadora branco maioria. também e tal. Claro que tem, não tô é a excluindo o branco. predominância. Mas Mas a o que eu tô maioria é falando é de preta. preto que quer estudar. É preto, velho, que, sabe? Então, por isso a matéria do Metrópolis tem esse título. Porque o livro é pra um negão que tá lá, velho, querendo ir pra escola. O branco pode ler também, tanto faz. Mas ele conversa com a periferia preta, entendeu? Que é predominante. né? Exatamente, tipo... Então, assim, a repórter, a Raquel, ela entendeu isso muito bem quando ela leu o livro. E ela se identificou também, tudo mais. Tanto que é uma matéria gigante no Metrópolis aí. Mas essa relação é pra preto. E é recente, né? Foi Que ano você 2020. lançou? 20? 2020. A matéria do Metrópole. Ah, matéria do O Metrópole. livro é de 2019. Vamos lembrar que o menino tem 21 anos. Nada é muito antigo. Tudo bem. Quando tá ele falando chegou aqui- aqui, tinha Uber. Então, Legal, cara. Real. Isso é muito massa, muito legal. E você já teve feedbacks do livro? Ó, graças ao seu livro eu estou estudando, tô na demais, faculdade e demais, tal. Como cara. que é receber isso? Cara, eu tenho vários feedbacks, assim. Questão de centenas de feedbacks, né? 40 mil downloads. Essas 8 mil pessoas que estão no meu Instagram vieram desses 40 mil downloads. Eu tenho história de menino que foi pra faculdade por minha causa. Eu tenho história de pessoa que saiu de casa por minha causa, tipo... E aí eu tenho muita questão da responsabilidade com essas vidas também. Sim. Mas a partir do momento que eu comecei a entrar em escola pública para dar palestra também, não só pelo livro... Conta mais essa parte pra gente. Como que você conseguiu fazer essa conexão para você ter acesso às escolas, para dar palestras, fazer essa parte que você falou? Então, o livro, ele viralizou nas escolas também. Tá. Então, assim, do nada começou a chover de convite de e-mail. Tá. Quem é o escritor desse livro? Tá. O que ele faz? Quando descobriram que era um moleque de 19 anos que estava morando em Brasília e saiu do interior, Pô, vem pessoas aqui queriam trocar uma ideia escutar. com a galera Aqui em aqui. Brasília também rolou muita palestra sobre isso. E aí eu tava em casa, entendeu? Porque eu sempre amei conversar em público e tudo mais, falar em público mesmo. E aí do nada tava eu ali, mesma idade dos moleques da outra mesa, e eu contando uma história de vida muito massa pra eles. Propaganda, aquilo, tudo que você queria fazer. Foi legal, porque a conexão era total ali Então, com os caras, né? Tipo assim, e aí ao final dessas palestras, cara, vinha gente conversar comigo, contar sonhos, contar que sabia como é que eu me sentia e etc e tal, sabe? Então assim, além do feedback do livro em si, eu tenho um feedback, por exemplo, de um menino, ele é lá da minha cidade, o Gui. E o Gui, ele queria fazer alguma coisa aqui em Brasília também relacionada à faculdade. Só que, velho, o Gui é homossexual, ele não tinha apoio de nada da família, depressivo. Um moleque que... Ele na cabeça dele, estava fadado a não conseguir, sabe? E aí, do nada, o cara me lê o livro e aí ele chega em mim, me dá um abraço na minha cidade, fala, cara, muito obrigado, foi o primeiro livro em PDF que eu li na minha vida, não gosto e tudo mais, sabe? E aí, do nada, o moleque vem pra Brasília estudar. E aí Conseguiu eu fico, vir. Que bacana. eu fico, pô, eu mudei a vida de um menino, velho. Que legal, né? Objetivo atingido. Exatamente. E o que você pensa em fazer com tudo isso a partir de agora? Você já escreveu o livro já é um sucesso, você foi dar palestra sobre o livro, você recebe feedbacks que você conseguiu acessar aquilo que... Porque, porra, no Brasil já é difícil pra caralho a questão da educação, isso que a gente estava conversando até agora. Mais difícil ainda
o cara que escreve um livro conseguir publicar. Você foi pela tangente ali, conseguiu uma oportunidade na faculdade, conseguiu. Pá, foi. Brasileiro não lê. Você conseguiu ser lido. Né? Então você conseguiu o seu objetivo total ali, né? Escrever, Ser lido, publicar, ser lido. transformar a vida da fez pessoa que sentido. leu. É, exatamente. E fez sentido, né? Você conseguiu acessar por completo. Conversou com os caras. E tem feedbacks disso. O que você pensa em fazer com isso tudo que você está construindo agora? Então, um dos meus planos é revolucionar a educação no Brasil. Não cuidar só da pessoa individualmente, mas um sistema em si, sabe? Você quer participar disso? Eu quero participar disso. Daí, eu criei com um amigo meu, o Wendel. O Wendel. Uhum. A gente criou uma startup de educação. Vai vir aqui amanhã. Vai vir aqui amanhã, né? A gente criou uma startup de educação onde a gente realiza sonhos. Então, funciona da seguinte maneira. Me vem um aluno, digita na nossa plataforma o sonho dele. Uhum. A nossa plataforma identifica o sonho dele, identifica um mentor que vai acompanhar ele durante a trajetória do sonho dele. Dentro da plataforma, abre caminhos de conteúdo que são condizentes com o sonho desse aluno e certifica esse aluno para realizar o sonho dele. Se ele não realizar, o problema é dele, sabe? Uhum. Mas a nossa Você vai dar a ferramenta para ele. Você vai ajudar a dar vai insumo dar pro cara, vai dar varinha pro cara ele pescar. Exatamente. Então, assim, a gente pensou nisso em conjunto. Por quê? Porque a gente vê que o maior problema do ensino médio hoje, e aí eu falo pelos feedbacks, porque, velho, o meu livro ele não deixa de ser eu pegando na mão de uma criança e trazendo pra perto de mim, sabe? Claro. Então eu queria escalar isso a nível internacional, por exemplo, a nível... porque 40 mil downloads você ainda tá falando de muito pouca gente. Então eu queria, sabe, expandir mais, ir pra mais lugares. E aí a maneira que eu achei foi essa, de realmente, velho, na dúvida, reformula tudo, sabe? Essa startup, ela é independente ou ela vai ser vinculada a alguma coisa? Ela é independente, ela é totalmente de iniciativa privada. Se chama Educação de Ponta, inclusive. Ela é independente, assim, full. Toda a nossa equipe é de voluntários. A gente tem mais de 20 pessoas já trabalhando nisso. A gente tem empresas. A gente tem o Gaut Cursinhos Vestibulares, que é uma rede nacional de cursinhos. A gente tem toda uma equipe trabalhando, assim, em prol da educação, sabe? Já é realidade essa startup? Já é realidade, já. Já estão com quantos alunos já? Ela é realidade em algumas etapas, não na implementação. Tá sendo construída. Tá sendo construída. Tá. Mas assim, algumas etapas já são bem mais realidade. Por exemplo, a gente vai trabalhar a parte motivacional e a parte educacional. Sim. Então, como tá lá na biografia do meu Instagram, eu entro dentro das escolas e convenço os alunos a sonhar. Então, essa parte motivacional, o que a startup faz? A gente diagnostica as escolas do Distrito Federal, por exemplo, diagnostica o problema educacional daquela escola, comunitário, social e tudo mais, leva uma pessoa daquela escola, que saiu daquela escola e teve uma realização pessoal, profissional, sucesso, alguma coisa, para dar palestra para os alunos daquela escola de acordo com o diagnóstico deles. Daí a gente consegue trabalhar a mente desse aluno no sentido de, é possível. É possível. E aí depois... você traz um exemplo local, né? Exatamente. E que vai direto na ferida. Sim, porque o cara vai falar dali, a mesma língua. Exatamente. E aí eu falo isso por quê? Porque foi o que eu fiz na minha vida, sabe? E aí, a partir disso, a gente pega esses alunos que saem dessa palestra e tudo mais e querem realmente realizar o sonho e levam pra plataforma. Tá. Você entendeu? Então vocês vão captar nas escolas, já contribuindo com esse diagnóstico. É captar, não deixa de ser captar. Mas a gente vai lá trabalhar a mente dos alunos, Atrair, sabe? talvez, Porque, a gente tem tantas iniciativas bonitas na educação. A gente tem, projetos que fazem capacitação pro Enem no final de semana, com professores muito qualificados, muito bem remunerados e tudo mais. E aí o aluno, ele não quer ir. Por quê? Porque o aluno, velho, ele tem que estar motivado. A gente estava falando sobre a questão do professor. O problema é antes, né, cara? Às vezes o problema... se eu não acredito que eu vou ser médico, não faz nem sentido estudar pra essa merda, entendeu? E aí? Na realidade, tem umas estatísticas aí meio... que eu não vou saber os números com exatidão, mas as estatísticas é assim, os filhos de pais com formação superior têm maior tendência em ter curso superior. Sim. E na periferia,
A referência é outra, né? A referência é completamente Não, outra. eu sou a referência lá de casa de educação. Então. Sim. Porque eu terminei o ensino médio, tô Já terminando tá a em graduação. Ele falou que ali era referência, porque a hora que ele falou assim, eu terminei o ensino médio. Exatamente. Ele já era referência por ter terminado o ensino Exatamente. médio. Agora ele tá fazendo o curso superior no IDP. Agora ele é o semideus. A hora que ele concluiu o doutorado... Esquece. Ai, esquece. Aí- É muito louco isso, né? Você tava falando e passou um filme. Meus pais fizeram faculdade depois da gente. Os filhos Então, se formaram foi primeiro. uma ruptura. Isso. E aí depois todo mundo começou a trilhar seu caminho. Os dois foram lá estudar. Então, consegui formar meus filhos, Isso. agora eu tenho tempo pra mim. Recurso pra mim. Legal. Exatamente. Muito massa. Lucão, você escreveu 895 perguntas. Eu ia perguntar sobre comunicação pra você, que você uma das coisas que você gosta e foca é em comunicação. Você tem uns trabalhos aí, né? Além do Não, livro, os você trabalha nos estudos, tal. lugares e tal. E conta Que um pouquinho é- pra gente da... Fez em Harvard lá, literatura mundial, dentro do IDP, os debates, grupo de pesquisa, argumentação, oratória. Né? Eu acho que a única coisa que fugiu um pouquinho aqui foi a sua formação no Instituto Federal de Goiás, né? Que você foi pro lado técnico, comercial, administração, negócio e marketing. Mesmo assim, tem um marketing envolvido no Tem. final ali que tem a ver com comunicação. Marketing de influência, meeting de negociação, storytelling, design de apresentação. O que você quer com tanta comunicação assim na sua vida? Me comunicar. Cara, é a dor de todo mundo, né? Tirar o que tá aqui pra fora. Pô, eu me considero um jovem que tem ideias que podem mudar o mundo. O que eu quero é passar isso da melhor maneira possível. E aí eu falo não só com as palavras, com a escrita, com a imagem, com o posicionamento, sabe? Então assim, pô, pra mim é muito mais interessante me capacitar nesse sentido, porque a partir do momento que eu me capacito nesse sentido, eu consigo fazer qualquer outra coisa, entendeu? Não, e ter técnica também para convencer o outro, né? Que tem a técnica de Bicho, negociação aqui, exatamente. storytelling Que e isso? tal. Ó, E quanta Conseguir coisa... colocar pro outro Exatamente. exatamente aquilo que você está pensando para buscar apoio e tal. Porque imagina quanta ideia boa tem aí, né, velho? E a galera tem essa dificuldade mesmo, assim, de conseguir pôr colocar pra fora, executar, executar, viabilizar. Exatamente, é muito difícil. Muita ideia boa. Até para morre, né, agregar, até para agregar mais pessoas, né? velho? Sim. E assim, A tal da venda, né? é, Vender aquilo que tá aqui dentro. eu fiz, por exemplo, Masterpiece of World Literature, né, que é Uhum. obras-primas da literatura mundial em Harvard. Tomou um toco aí. Já tomei uma Qual bronca que foi o do código Paulo. da vez do Paulo agora? Assim? Esse é o microfone, então beleza. Não, é o cabeção aqui na câmera do Tá. Lucas. E por que eu fiz isso? Pô, era EAD, pandemia, Harvard estava lá dando sopa. Eu queria conhecer mais sobre Harvard, sobre como é que era estudar na plataforma da universidade, Uhum. sobre como é que... O que Pô, esses caras A consomem, partir do momento como é que eu é? coloquei isso aí no meu LinkedIn, abri uma parte nova no meu LinkedIn. Você tá entendendo? Você é aluno de Harvard e tal, então tem essa parte aqui pra vocês, que são a comunidade e tal, assim. E eu fiquei pensando, velho, a partir do momento que eu me posiciono como um aluno de Harvard, por exemplo... Outras portas se abrem. Exatamente. E aí eu fui percebendo esse padrão em tudo. A partir do momento que eu me posiciono como escritor, outras portas se abrem. Como empresário, outras portas se abrem. Como estudante de direito, outras portas se abrem. Então, pô, o que eu quero pra minha vida? Eu quero que as portas certas se abram. Quero me posicionar da melhor maneira possível para que as portas certas se abram, sabe? É meio que óbvio, Uhum. sabe? Então, assim, pô, o que eu quero com a educação de ponta, que é a nossa startup? Mano, eu quero que as portas certas se abram. Pra quê, Lucas? Pra mudar a realidade da educação no Brasil. E aí, quando eu falo mudar a realidade, não é tirar o que tá posto, Uhum. né? É literalmente dar uma alternativa pro aluno que não tem alternativa. Dar um caminho pro aluno que não tem caminho, sabe? Por isso eu quero me posicionar tanto. Por isso eu quero me comunicar tanto. Porque, cara, a minha veia é de comunicador. Uhum. Palestra, livro, Claro. sabe? É comunicação. Comunicação pura. Não tem como eu deixar o que tá aqui dentro. Se eu fizer isso, eu tô sendo injusto comigo e com o mundo. Sacou? Vai explodir o cabeção, né? Vai explodir o cabeção. Não tem como. Hoje você trabalha, faz umas paradas. Conta um pouco pra gente. Como é que tá a sua vida hoje, Hoje eu trabalho além no da IDP. startup? Aham, trabalho no IDP. Lá no IDP eu desenvolvo projetos, né? Projetos voltados para educação mesmo, em geral.
Não sei se eu posso dar muito detalhe disso, porque, enfim, nunca... Não, o detalhe você já deu, né? Porque você já está envolvido com educação num lugar que já é grande, que é o Exatamente. IDP. Já é grande, já é estruturado. Deve ter inúmeros Investe projetos em lá educação. dentro que você está estudando. Então, que mas você é tá legal, vendo. você ainda nem se formou, né? Não. Já tá trabalhando na faculdade que ele foi estudar. Então, legal, é é tudo- bacana. Vai atrás, Mas se vai você buscar. parar pra pensar, a minha relação com o IDP, ela é mais uma relação de pai e filho mesmo. Porque, ó, eu cheguei no IDP, o IDP me Eles deu a chacoalheram, bolsa. né? O IDP me deu uma bolsa de estudos. Aí do nada eu precisava publicar um livro, o IDP vai lá e publica meu livro. Uhum. Aí eu preciso me formar. O IDP vai lá e me forma. Ainda não, mas eu espero. Exatamente. Eu chegando preciso lá. de um emprego. O IDP vai lá e me emprega. O IDP acredita em mim nesse sentido. Uhum. Essas formações, que até a maioria foi pelo IDP. O meeting de negociações, que também Sim. é no modelo de Harvard. Pô, o IDP me capacitou para ser um negociador e, tipo, sabe? Então, assim, pô, valeu, IDP. Muito obrigado, sabe? Mas assim, além de valer, claro, valeu IDP, tamo junto. É nóis, tio Gilmar. Tamo aí na atividade. Nada aconteceria se você não se movimentasse. Não. Eu acredito muito no movimento das coisas, inclusive. Então, porque assim, o programa é exatamente para isso. Como que você conseguiu fazer as coisas, né? O desenvolvimento desse caminho e dessa forma de caminhar é que nós buscamos aqui no caos. Do caos à ordem. Olha o cérebrozinho ali, né? Uhum. Caótico do lado, organizado do outro. Então, assim, esses como são importantes. E IDP é relação de pais e filhos? Sim. Porque você foi buscar também uma relação. Eles não iam te dar a bolsa se você não fosse buscar. Exatamente. Ele não ia te dar o meeting se você não fosse buscar. Esse movimento é no que eu acredito, sabe? Esses dias eu estava conversando com uns amigos. Olha que história bacana. Eu tenho amigos escritores, né, de São Paulo e Gramado. E eles vieram aqui para Brasília para fazer uma pausa antes de ir para Goiânia, que ia ter uma imersão de escritores em Goiânia. Ok. Vieram, a gente tomou um choppzinho, uma cervejinha, se conheceu, né? Amigo a amigo. E do nada me convidaram para ir para Goiânia para fazer essa imersão de escritores. Ah, Lucas, já tá tudo pago, fulano de tal desistiu, tem vaga no carro, bora? Eu falei, oxe, bora. O caminho providenciará tudo que for Chegando em necessário Goiânia, pra jornada. conheço o Rafa Magalhães, que é um dos escritores mais bem-sucedidos, ao meu ver. E aí eu falo escritor assim de Instagram, sabe? Rafa Magalhães tem 4,3 milhões de seguidores, livro, uma baita de influência na cena da literatura. E aí chegando lá, conheço o Alan Dias Castro, que é outra pessoa que, velho, mesmo know-how, sabe? E aí, mais tarde desse dia, a gente senta numa mesa de bar e começa a conversar. Lucas, no que você acredita? Em Deus, em energia, nas coisas assim, assim, assado? Eu falei, cara, eu acredito muito em Deus e no movimento das coisas. O que eu aprendi em Goiânia, isso é imensurável, ok. Mas eu só aprendi porque eu aceitei o movimento de ir para Goiânia, o movimento de conhecer a pessoa, o movimento de estar aberto para conhecer essas pessoas, sabe? E a partir do momento que eu me movimentei para isso, as coisas que se sucederam em Goiânia, as coisas que eu penso hoje, por conta das coisas que eu pensei em Goiânia, isso aí é consequência de movimento, entendeu? E aí tudo na vida é assim. Pô, o IDP é meu pai. Mas antes de ser meu pai, cara, eu fui lá bater na porta do IDP. Eu fui lá, antes do livro ser um best-seller, eu fui lá e mandar 30 e-mails para 30 editoras diferentes. Tomou não? Não teve demais. resposta, né? Ixi, acho que só tomei não mesmo. O sim que eu tomei foi do IDP. Ah, o único Mas sim ainda assim, movimento das coisas, sabe? A educação de ponta, por exemplo, movimento puro. É colocar 20 pessoas para se movimentar na mesma energia, no mesmo objetivo que você. É uma coisa bizarra, mas não deixa de ser movimento. Fala sabe? desse network maluco que você tem aí, que você se conecta com todos que aparecem à sua volta, né? Você busca contato, busca conhecer, né? Foi assim com a gente, eu acredito que deve ter sido assim com vários outros. Explica um pouquinho o quanto do network Influencia nessa parte do movimento aí, né? Então, a gente tem aí eu acredito muito em lei da atração. Não sei se vocês acreditam, creio que sim, né? Mas eu acredito muito em lei da atração. Então, simplificando de uma maneira bem simples. Não precisa nem simplificar, pode falar. Não, mas eu gosto de simplificar as coisas para que todo mundo possa entender. Pô, se você tá ouvindo uma frequência de rádio, rock and roll,
Tananané, tananané. Desculpa aí, pessoal do rock. Levar uma pedrada. A letra da música fala vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda. Tem outra pessoa escutando rock and roll na mesma rua que você tá indo, vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda. É óbvio que vocês vão virar à esquerda, aí eu tô fazendo isso justo agora, e vão se encontrar lá na frente, escutando a mesma música, você vai virar assim pela janela do carro e falar, cara, que música da hora. Pô, você acabou de encontrar uma pessoa que tá na mesma vibe, sintonia musical que você. Por quê? Porque vocês estão na mesma frequência de rádio, certo? Quando eu coloco isso pra business, negócio e vida em geral, pô, se eu tô assim, mano, preciso criar uma empresa de educação, preciso evolucionar a empresa de educação, preciso evolucionar a empresa de educação, preciso evolucionar o sistema brasileiro de educação. Do nada, as pessoas que também estão nessa sintonia, elas vão virar na mesma rua que eu e a gente vai acabar se encontrando. Como? Eu escuto a conversa de fulano ali no bar, me interesso, vou lá, sento, começo a conversar e dali surge uma parceria, sabe? Então, o network pra mim, ele é isso. Ele faz parte disso, na verdade, sabe? Sim. Dessa lei da atração, / sintonia, desses pensamentos. Além da busca, né? Além da busca. Convergir mesmo, né, com pessoas na mesma frequência que você. E aí isso é um dos princípios da minha vida também. Se você não tá na minha frequência, cara, eu faço o favor de sair. Entendeu? Eu faço o favor de ir pra tua. Ou vem pra mim ou vai pra tua. Ficar dois na diferente ali não vai dar certo. Ou você sai também. Né? Ou eu saio também, sem nenhum problema. E aí tá. Como é que eu conheci, por exemplo, o Wendel? Mesma frequência, cara. A gente tem um grupo aqui no WhatsApp até hoje que é Forbes Under 30. A gente só para quando a gente chegar na Forbes. Ainda assim a gente nem vai parar. Por quê? Porque a gente tem essa frequência de fazer coisas na nossa vida que vão nos levar pra Forbes. Entende? E aí as pessoas que a gente vai acompanhando no caminho são pessoas que ou saíram na Forbes, ou querem sair na Forbes, ou tem projetos que podem sair na Forbes. E por que, Lucas, sair na Forbes? Porque me posicionando dessa maneira, eu vou poder angariar mais fundos para minha educação, entendeu? Então, tipo... Vai alavancar mais. Alavancar e tudo mais. E me comunicar melhor também, sabe? São portas. E eu falo Forbes, mas entender a caricatura do Forbes. Não é a Forbes em si. É sim também. Mas não, os caras estão assistindo, pô. Como é que você fala que não é? Desculpa aí o camarote e tal. Mas você entende que é nesse movimento? Entendo. Sim. É nesse movimento. Sim, eu entendo a Forbes quando você fala como um foco, um ponto focal. Exatamente. Meu norte. Exatamente. Ok, é isso. Lucão. Cara, disso tudo, objetivo, tudo que você viveu até agora, os perrengues que você já passou, o que vem pela frente, cara? O que tá no seu radar aí? Quais são os próximos passos aí, os próximos caos que você vai? Então, eu tenho alguns objetivos assim que ainda não cumpri, né? Por exemplo, sair na Forbes. Esse a gente já sacou. Até lá, eu quero ter curioso o caminho. Mas o que eu falo é o seguinte: o meu livro agora ele tá na mão da HarperCollins, que é uma das maiores editoras do mundo, na verdade. Pô, eu queria muito ver esse livro sendo publicado pela HarperCollins e alcançando pessoas que ainda não alcançou. Mas você tá trocando ideia com eles? A gente eles? tá trocando ideia, estão já avaliando o original e tudo mais. Inclusive, Malu, me responde no e-mail. Vai colocar... Você vai colocar mais conteúdo no livro? Vou sim, eu tô trabalhando agora a terceira parte do livro, que é... E aí, Lucas, depois que você chegou em Brasília, o que rolou? Tá. Sabe? Porque o livro até eu chegar em Brasília. Até chegar aqui. Então você começar... E o que rolou? O que aconteceu? Que seria a terceira parte. Ele é dividido em 3 partes, na verdade. Sobre sonhar, sobre agir e sobre viver. Tá, entendeu? Legal, cara. E sobreviver também, né? Tem 4 partes. É porque o já, sobreviver a tá terceira já engloba partes. a primeira e a segunda, entendeu? Porque o que rolou em Brasília é sobreviver. Sim. Entendeu? Mas já tem um sobreviver, a luta pela sobrevivência exatamente, mesmo. Exatamente. E aí tem esse projeto pro livro. Tem projetos pessoais também para mais palestras, no sentido de TEDx. A gente está organizando também, se movimentando para as palestras de TEDx que estão surgindo também. Surgiram algumas oportunidades. A gente tem também a própria educação de ponta, né? Nossa startup, porque, querendo ou não, eu quero transformar isso numa coisa gigantesca. Que fase que ela está hoje? A gente está na fase de teste. A gente está testando o nosso produto, validando a plataforma, a gente está validando o conteúdo, a inteligência artificial, a equipe, os profissionais. Dá para eu entrar lá e testar também ou não? Ainda não. Só vocês não, lá só a dentro. gente, internos.
E assim, a gente tá numa fase muito gostosa, na verdade. Que é aquela fase de, pô, graças a Deus a gente estruturou o rolê. Uhum. Ufa. Porque estruturar... Ó, eu tenho um ranço com a palavra estruturar gigante. Por quê? Porque toda vez que alguém me fala que tem que estruturar é que não tá estruturado ainda, entendeu? Então eu fico... que ódio. E eu sou aquele moleque... Pô, tudo Pra que frente, eu... né? execução. É tipo, executar. Quando o Wendel me vem com estruturar na cabeça, eu já xingo ele tudinho já. Falo, mano, estrutura aí esse negócio aí. Eu vou executar. O que eu quiser estar executando, eu tô executando. Mas assim, graças a Deus a gente estruturou, sabe? E aí a gente agora teste, ajustar a equipe, ajustar a gestão, até poder desenvolver, captar investidor, essas coisas mesmo de empresa, sabe? Uhum. A faculdade você se forma quando? Eu me formo no final do ano que vem. E o que você quer fazer com o direito na tua vida? Eu acho que não é nem o que eu quero fazer com o direito, é o que eu tô fazendo com o direito na minha vida, sabe? Tudo que, tipo... A gente pensa que a partir do momento que a gente tem um diploma, a gente... É aí que começa a vida. Uhum. Eu comecei antes. Então, por exemplo, as minhas amizades aqui Você em começou Brasília... vindo pra cá. Exatamente, mas eu falo com relação ao direito. Sim, então. As minhas amizades aqui em Brasília vieram do direito. Minha relação com o IDP veio do direito. O direito já tá te dando um monte O de direito... coisa. Pô, Lucas, Te proporcionando. vai advogar? Tipo, vai se prestar concurso público? Nem sei, pô. Talvez um dia, quem sabe, né? Isso é detalhe também. Isso é né? detalhe. Tipo, o que você quer com o direito? Cara, pô, tudo que eu tenho já vem do direito. Uhum. O que mais eu posso Já tá querer do vivendo, direito, né? entendeu? Então, assim... É porque é estereótipo também, né? Pô, Uhum. você faz direito, você tem que prestar concurso, tem que advogar, tem que trabalhar na área, tem que gostar de direito empresarial, criminal, penal. Qual é? Você tem que Que área ser que um você vai? civilista, Isso. senão você não tá fazendo direito certo. Cara, isso é ilusão também, entendeu? A maioria das pessoas, dos alunos do IDP, que me vem perguntar sobre futuro... Essa frase fica engraçada, né? Qual? Você não tá fazendo direito certo. Conserta o direito. Rapaz, Você tá fazendo direito errado. eu tava num raciocínio tão bom Porra. aqui, você não tá entendendo. Eu tava num raciocínio bom Aqui aqui. é respeito o escritor, cacete. Será que... Quinta série vem, mano. Quinta série não adianta. Caos Teens, né? Esse aqui é o Teens. É o Entendi. Teens, Caos Teens, estamos na vibe. Se comporta, pô. Mas na entende minha que- sala da faculdade tinha uma mina, cara, que ela fazia umas perguntas assim muito fora, sabe? E o pessoal, quando ela perguntava, era assim, uma coisa que era no início da aula, tava no final, não tinha mais nada a ver, da galera falava que era o seguinte, cara. Você tá na rodovia 120 por hora, a pessoa puxa o freio de mão, sacou? E, cara, engaveta a sala inteira. Ninguém Do nada ela dobra a esquerda sem e fala, frear. velho, o que aconteceu? Que pergunta que é essa, né? E aí, meu brother? Esqueci Desculpa o que eu aí, tava momento... Tudo A bem. galera cara. te pergunta sobre o futuro no IDP. Ah, Tá falando. sim. Pô, será que vale a pena fazer direito ou jornalismo? Será que, sabe? Pode crer. Essas perguntas assim, tipo, como se o diploma fosse definir o que a pessoa vai ser. Pode crer. Eu entendo o teor da pergunta porque é uma pergunta válida. Sim. Tipo, mas ela só é válida até certo ponto porque você não entendeu sobre a vida ainda, entendeu? É, mas é uma pergunta de alguém que tá querendo entender, né? Exatamente. Então eu explico. Pô, calma, velho. Tipo, você não precisa decidir o seu diploma assim, que vai definir sua profissão. Se fizer jornalismo vai ser jornalista e pronto. Se fizer direito vai ser advogado e pronto, sacou? Mas é que deve ser difícil de falar pra galera calma, né? Com 21 anos você publica um livro, já É, tá e eu- voando na velocidade da luz. Fala pro cara, Calma, tem calma muito brother, tempo." vai devagar. Pô, quando eu falo que a Metafísica dos Clichês é uma autobiografia, nego já me olha estranho já. Uhum. E aí, Lucas? Autobiografia de quê? Uhum. Que vida é essa? Do que eu vivi, Não, que vida é essa? Que 21 anos de ouro são esses? O que você fez? Entendeu? Ah, mas tem uma sacada Lê o muito livro, legal. Leu o nessa livro, vida. exatamente. Leu o É. livro. Lê o livro. Cara, Uhum. se uma pessoa de 21 anos tem uma autobiografia, eu acho que vale a pena ler. Uhum. E outra coisa que você tava falando aí da galera que te pergunta sobre profissão, né? Estudar jornalismo e tal. O leque de cada formação é tão grande, cara. Sim. Você tem tanta carreira dentro do jornalismo, você tem tanta carreira dentro do direito. E fora também, né? Porque E o processo Ah, de descobrir essas carreiras, ele é completamente diferente do que a pessoa acha que vai ser. Sim. Não vai ser depois que você pegar o diploma, mano. Bicho, vai ser durante. vai ser durante a jornada. É o seu caminho, E outra, entendeu? por isso que fala que Aqui a o gente importante é a fala jornada, né? Da Exatamente. produtação, né? Sim. Às vezes você achando que aquilo é um fim, mas ele é um tempero da parada, né? É aquilo que você falou, aceitar os movimentos, né, cara? Exato. E aquilo E ali vai
ajudar na construção de algo que você nem... E outra, Tá ligado cara, que você vem. tem 18 anos, o que você quer saber do que você vai fazer sua vida, velho? Vive sua Relaxa, vida. né, Tipo, mano? eu tive 2 momentos, assim, 2 ou 3 momentos que eu pisei no freio e fiquei de boa. Porque assim, pensa, pô, eu tinha 17 anos, saí do interior, tal, blá, blá, aí do nada, sucesso. Realização pessoal, tal. Então eu precisava estar o tempo todo fazendo uma coisa maravilhosa, porque, velho, é o que as pessoas esperavam de mim, na minha cabeça, entendeu? Lucas, tenha pouca idade e faça coisas maravilhosas, seja uma estrelinha. Aí, a partir do momento que eu entendi que a minha vida não é uma competição comigo mesmo, cara, eu parei de me preocupar com isso, entendeu? Comecei a focar mais em projetos pessoais, comecei a querer fazer as coisas pra ter essa visibilidade, porque, querendo ou não, isso acaba te engolindo um pouco também. E aí eu comecei a tratar a vida como a coisa que ela é, que é a vida. Pô, a partir do momento que eu parei de competir comigo mesmo pra ser melhor do que eu, assim, no sentido de estar sempre conquistando uma coisa sem um propósito, sem, sabe? A partir do momento que eu entendi que, pô, vale muito mais a pena dormir bem. Porque aí amanhã eu vou acordar bem e vou pensar bem. Do que perder uma noite de sono inteira hoje pensando num projeto que eu nem gosto. Cara, mas é muito doido isso, porque o mesmo mecanismo que você comentou, né, da sua cidade, você não queria repetir aquele modelo, né? Eu acho que tem condições que são muito cruéis nesse aspecto, que é muito a história do seu livro, né? Assim, de prender, como se fosse aquela bola de ferro, né, cara? Que prende o cara ali numa realidade, ali, num núcleo, cara, que pro cara é praticamente impossível ele pensar, ter um pensamento mais aberto, de não se preocupar. Porque é isso, o cara tá ali, ele tá fazendo a facul que custa uma grana, ele, né, ele tem boleto pra pagar, ele já sai endividado da faculdade, ele quer trampar, ele quer virar, mas daí o troço parece que Não tem suga o cara, né, Não bicho? tem como, E é muito... É muito bacana ver você, né, compartilhando essa experiência de como você conseguiu romper isso, né? Porque acho que muita gente, assim, é abduzida pelo modelo e nem saca. Sim, Por isso que eu queria fazer aquela hora da Eu pergunta. chamo- Tem gente que nem saca, Não. que acha que é assim. é assim, pronto, E acabou. nem se discute, nem conversa. Acho que a gente que é maluco. Não tente me convencer do contrário, Né? não. É legal. Acho que a os gente caras quer doidos falando disso. Eu vou seguir aqui, uma Não parada. tente me convencer do contrário, não, que você tá errado. Uhum. Entendeu? É isso. É. Pra ele é isso. Bom. É o que eu chamo no livro de passo da coragem. Sim. Acho que chegou um momento na sua vida que você tem que dar um passo de coragem. Uhum. Um não, vários. Uhum. Tem que dar o primeiro. Um momento ou vários momentos, ou vários passos? Vários momentos e vários passos de coragem. Você tem que E- dar o primeiro, porque no primeiro você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças tão grande assim. E é no primeiro que começa a funcionar a questão do caminho de providenciar as coisas que são necessárias para a viagem. Uhum. Sabe? É muita coragem, sim. É. Dessa... Mas por que eu falo passo de coragem? Porque, cara, não existe indicadores de que aquilo ali vai dar certo pra você. É, porque você tem que pensar que a cabeça é do cara lá de, né, Exatamente. de Montes Belos. Porque a gente falar que agora não. Né? Exatamente. Vai, É tudo vai, certo. brother. É. Relaxa aí, vai. Então pensa. Mais de 40 no lombo, né? Exatamente. É mais fácil. E pra né? mim Foda também, que é vive lá. isso tudo, é muito fácil chegar num moleque de 18 anos que quer me perguntar qual curso fazer e falar, velho, dá uma relaxada aí. Porque eu não sinto a pressão dos pais dele também sobre ele não tem a cabeça que eu tenho. Então, sabe, tipo, eu falo, velho, o rolê é o passo da coragem. Dê o passo da coragem no sentido de, pode ser o primeiro ou 15º, mas tem que ser um passo de coragem que te leve pra um lugar que você quer ir e que esses indicadores, mesmo que não existam, eles estão lá, sabe? Uhum. Você não tem ninguém que foi e voltou. Tipo, Porque eu, por é você exemplo, que vai fazer, né? cara? Exatamente. Ó, por exemplo, quando eu saí de casa, eu não conhecia ninguém que saiu de casa nas condições que eu saí e voltou pra me dizer que deu tudo certo. Uhum. Pô, eu não tinha dinheiro, então, pô, e aí, Lucas? Vai com segurança? Não. E aí, Lucas, você vai com algum parente lá? Velho, eu conheci a Renata aqui no dia. Então, Uhum. não. Você vai com o quê? Eu vou com a certeza do meu coração de que dando esse passo, eu vou estar mudando a minha vida. Eu vou lá em Brasília, pelo menos, ver que existe semáforo de verdade, não é só na novela, no jornal. E que o elevador é legal. E que, mano, dá um friozinho na barriga pela primeira vez. Escada Mas- rolante, então. Exatamente, escada rolante é do... Nossa, eu amo escada rolante. Juro pra você, amo, de coração.
Mas esse passo que eu dei, eu chamo ele de passo da coragem, porque foi um passo em direção ao meu sonho, mesmo sem indicadores de nada. Isso. Você não achava nada à sua volta que dava um mínimo de certeza pra E perceba, talvez nem tenha sido o primeiro passo. O primeiro passo talvez tenha sido criar coragem pra dar o passo, entendeu? Pode crer. Pensar, pesquisar, me informar e tudo O mais. primeiro passo foi acreditar no sonho. Ah, com certeza. Esse foi o primeiro passo. Porque ali você começou a alimentar e se direcionar para. Sim. Então aí você começou a pesquisar, trocar ideia com o professor. Com certeza. Cara, você vai contando, Lucas, eu vou materializando ali. A minha esposa mora no litoral, né? Então, assim, a família dela é de lá. Então, às vezes, pra ir pra lá ou voltar, tem uma serra. E o pessoal fica doido quando a gente tá descendo e fala, pô, neblina. Velho, eu já peguei nessa estrada, assim, de você não enxergar 2 metros na frente, assim. E eu tô tendo, não sei porque me veio essa... Mas é saber que a essa estrada visualização, existe. porque A estrada isso é o que existe. você falou, tudo que você falou aqui, né? O caminho vai providenciar tudo que vai preciso, né? Você aceitar o movimento das coisas, né? Você ir sem ter indicadores de nada que vai dar certo, é isso. É uma estrada que você não enxerga nem um palmo na sua frente, mas você tem que acreditar que a pista tá ali. Você tem que acreditar. E, cara, e se vier uma curva, você vai tatear ali e sacar como é que vai fazer, Se mas vier você não uma tá curva, vendo. O Né? caminho mete uma placa. Você Cara, é tipo isso. não sei me ver essa visualização assim que. Porque tá enxergar com a sua cabeça lá de trás. Porque agora você tá aqui, conheceu gente, né? Estudou com as cabeças pensantes. Pô, agora, beleza. Mas assim, é o cara que você falou mesmo lá da periferia, que não tem estímulo, que nem saca e. Luquinhas, na minha cabeça tinha um muro gigante. Pode crer, Um muro pode gigante. crer. E aí, visualmente falando, era um muro gigante onde eu sabia que tudo que estava atrás desse muro era o que eu queria. Tem coisa lá. E assim, ou eu pulava, ou eu cavava um buraco, ou eu atravessava ele de Eu alguma tenho que forma. O superar esse momento muro. de ruptura do muro foi o momento que eu entrei no ônibus. Tá. Entendeu? E ali você começou a sacar que é pra frente. É pra frente. E, velho, foi engraçado porque quando a gente vem de ônibus de Brasília pra cá, a gente para em uma cidade chamada Teresina. E em Teresina tem um posto lá, assim, que ele é um polo de viajantes, sabe? Mochileiros e tudo mais. E um dos meus sonhos é ser mochileiro, é rodar o mundo e tudo mais. E eu tava saindo pela primeira vez de Campos Belos, rumo ao meu sonho. E eu encontro em Teresina, eu tava almoçando, né? Minha mãe tinha feito uma farofona de carne de sol pra mim não passar mal no caminho. Oxi, rapaz, bom demais. Você tá Paçoca entendendo? de carne. Não passo mal, não, moço. Eu passo é bem. Eu passo é bem, manhã Não, cuida. Tem a paçoca de Tem carne. a paçoca né? também, só que era farofa sem ser a paçoca. Uhum. Os pedação de carne de sol assim, que você É tá mais doido. gorduroso, é muito gostoso. É uma delícia. E aí eu tô Se almoçando você continuar ali. falando, o Paulo vai vazar. Procurar um restaurante. Fica aí, Paulo, não some daqui não. E aí eu tava comendo, assim, o ônibus parou pra gente descansar, pra gente almoçar, né? Eu falei, eu não vou gastar dinheiro no restaurante que tem que pagar Uber. Aí Mandando ver. o Jota Tá tudo planejado. né? Tá tudo planejado. E aí me senta do meu lado um mochileiro argentino. Um sotaquezão bem forte, assim, espanhol. E ele começa a falar comigo, a gente divide a farofa com ele, eu tava com fome. A gente começa a conversar e ele começa a me contar a história, que ele saiu de casa muito cedo. O sonho dele era viajar o mundo. E ele só queria viajar. Até que chegou o momento que ele tava tão angustiado querendo viajar, que ele arrumou a mala dele E foi. vazou. Eu falei, caraca, cara, por que você tá me falando isso aqui no meio dessa viagem? Por que eu te encontrei aqui? Que negócio é esse? Mas a partir do momento que eu vi que um cara do interior da Argentina só pegou a mochila e foi, e que eu tava indo pra capital de mochila, mala, paz ainda e tudo mais, sem... Eu falei, pô, se esse Um cara... mínimo de informação, tinha onde dormir, você tava... Porque assim, no meio do caminho você vai pensando em voltar, né? Sim. A partir do momento que eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, é isso. Você entendeu? Então, assim, até a parte emocional, o caminho ele faz questão de cuidar pra você, Uhum. de Vai te providenciar. preparando. Os confortos vão chegando. Pô, aqui em Brasília eu tenho história demais, cara. Pô, quando você sai de casa muito jovem, eu não sei se vocês saem de casa jovens e tudo mais, você tem a parte mental que te massacra um pouco. Por exemplo, o 3º capítulo do meu livro é eu falando sobre como eu tive muita pressa em ter coisas que eu não precisava. Pô, eu tive muita pressa em sair de casa, em ganhar muito dinheiro, eu tive muita pressa em ter muito sucesso. Eu não precisava disso ainda, velho. O
que eu precisava era de que um dia que eu tivesse mal, ter o colo da minha mãe pra deitar, trocar uma ideia com ela, com meu pai, com meus irmãos. O que eu precisava era de um ambiente familiar, era não ter que chegar em casa cansado todinho, ainda ter que fazer comida, sabe? Então eu corri muito atrás dessas coisas. E eu consegui. Mas eu não precisava disso naquela hora. Eu precisava da ruptura, eu precisava seguir meu sonho. E esse era o preço que eu tinha que pagar, é um fato. Né? São os trade-offs, né? É, exatamente. Mas eu fico pensando, São as pô, escolhas que a gente faz. tem coisa que eu não precisava agora. Podia esperar mais um pouco, podia ter mais dinheiro e tal, alguma coisa assim. Mas essas coisas eu só descobri quando eu precisava, quando eu realmente precisei. Né? E eu tive a vida toda. E aí eu fico pensando, e aí? E aí nesse momento que surge, sei lá, um amigo, surge um parceiro, um companheiro, uma namoradinha, surge pra te mostrar que... E aí eu falo não nas relações, mas nas conversas, pra te mostrar alguma coisa. Por exemplo, eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês o caso do Seu Jorge, que foi um morador de rua que eu encontrei. Você contou aquele dia Contei, pra gente, né? Pô, o Seu Jorge me chega em mim, eu tava triste, era um desses dias tristes que a gente tem, de solidão, e eu tava triste, tomando uma cerveja embaixo do meu bloco, do meu prédio, e aí me chega o Seu Jorge, me pede um gole, aí eu tinha outra assim, dou uma outra pra ele, e aí ele me fala assim, e aí, você tem quantos anos? Eu falo, tenho 20. Aí ele fala, porra, novão, hein? Cara, você acredita que eu já tenho 61 e Seu Jorge tal. Eu falo, pô, sério, 61? Aí eu perguntei, e aí, você já visitou quantos países? Que ele, geralmente esses hippies, eles viajam muito, né? E ele, pô, já visitei 72 países e tal. Pô, mas se tu quiser, a gente troca. Pega os 72 países, me dá os 20 anos de volta. Aí eu falei, como assim? Abaixo. Pô, vive sua vida, moleque. Vai sem medo, que não sei o quê. Você tá sozinho aí. Eu tinha contado um pouquinho da minha história pra ele. Tá sozinho aí. Meu irmão morreu com 19 anos de infarto. Olha só. O irmão do Seu Jorge. O irmão do Seu Jorge. Pô, vive sua vida, vive sem medo. Por isso que eu visitei 72 países e tô aqui agora tomando uma cervejinha de boa, tá ligado? Tô tranquilo. De boa e de graça. Ah, Seu Jorge, pelo amor Que de é Deus. boa duas vezes, né? Mas assim, essas palavras dele pra mim, de vive sua vida, não tenha medo, você pode morrer a qualquer momento, parece clichê também. Mas ainda assim, são palavras que me fazem acreditar que eu tô no caminho certo. Pô, a partir do momento que você tá sozinho no mundo, você não tá fazendo outra coisa que não vivendo sua vida, velho. Criando seus caminhos, suas conquistas, sua independência, seu caráter está sendo formado, suas experiências estão sendo formadas, viajar, conhecer pessoas, estabelecer relacionamentos. Então, por que eu estou fazendo que não vivendo minha vida? E a partir do momento que eu fico sentado embaixo do meu bloco com medo, eu fico pensando, pô, não estou vivendo minha vida aqui. Até chegar alguém e me falar que, porra, sobe, vai estudar, vai viver sua vida, sabe? Mas é legal saber que faz parte também, né? Faz parte, com Esses certeza. períodos de medo. Porque você reflete também sobre a sua vida. Ok? Sempre vai vir alguém de fora. Ou porque você vai procurar, ou porque vai chegar, que nem o Seu Jorge, e vai te falar algumas coisas. Mas acontece. E tudo bem. Né? E tudo bem também que acontece. É legal a gente falar que acontece. Né? É, porque... A história não é bonitinha, assim. Não né? é bonitinha não, cara. Ela é cheia de... Tem Sim, vários sim. perrenguezinhos aí. Digo curvinhas mais, assim, sinuosas. as pessoas pensam que pela questão da visibilidade, do sucesso passado, que a gente tem o quê? Aquela coraça, né? Eu sou muito fã do estoicismo, ponto. Mas, mano, de 100% do meu tempo em Brasília, 60% foi numa bad do caralho, entendeu? Foi 20% tentando sair e os outros 20%, sabe? Lá embaixo. No fundo do poço mesmo. Tem até um poema meu que eu falo que é... Mas é o preço da disrupção. Exatamente. Eu falo assim, já estive no fundo do poço tantas vezes que existem poemas meus escritos nas paredes de lá. Entendeu? Porque, velho, eu tô em casa, entendeu? Que bom, já não é desconhecido. Exatamente, lugar, né? tô em casa. Pô, o fundo do poço é normal. E as pessoas acham, pô... O que não é normal é você permanecer lá. Exatamente. Mas chegar até o fundo do Exatamente. poço é normalíssimo. E assim, não foi só uma nem duas, e não vai ser a última também, entendeu? Acho que as pessoas, elas criam essa capa em você pelas suas conquistas. Pô, Pois o Jota é um cara... É um cara da hora, o Jota é um cara inteligente, emocionalmente falando, o Jota não sofre.
Eu acho que as Sofre pessoas sim. criam essa parada aí, esse mito da... Fortão pra caralho, que, mano. que acho que isso nas redes sociais toma um ar enorme, né, cara? Assim, Toma. o cara não tem problema, ele é feliz 100% do tempo, é toda hora, e, né? Mas não é assim, né, velho? E olha que bacana, a gente tá falando disso, uma conversa densa, e nós estamos no Setembro Amarelo, se não me engano. Né? Exatamente. Então, galera, busquem ajuda, vai buscar um amiguinho pra trocar ideia. Ah, Amiguinhos que tem um amiguinho que tá mal, troca ideia com porque o essa cara, paradinha deixa o cara falar, É ouve. muito sozinho essas reflexões, né, cara? Elas vêm e elas... É muito difícil, até o cara não tá nem entendendo, até ele compartilhar, é um troço... Exatamente. Porque é Exatamente. difícil compartilhar. Isso que eu ia falar. É muito difícil pra mim, por exemplo, o que eu falo hoje são de dores passadas. Uhum. Mas é muito difícil pra mim falar das dores Os presentes. atuais. Então, pô, se pra mim, que já vivi isso tudo, é muito difícil, imagina pra aquele jovem que nem experimentou da vida ainda e já tá passando por isso, sabe? É muito complexo, e é complexo também pela pessoa que tá ouvindo. Muitas vezes a pessoa que tá ouvindo Sim. fala, esse cara tá com frescura. Tem Ah, muita distorção. Levanta daí. Porra, vamos tomar uma ali. O cara só quer ser ouvido, velho. Às vezes o cara só quer ser ouvido. Verdade. Só. Ouve o cara. Ouve a mina. Né? Esse é o apoio que ela precisa. Não fala nada, dá um abraço. Fica quieto, só ouve. Com certeza. Pessoal, posso ir no banheiro rapidinho? Claro, Claro cara, que não. fica à vontade. Ah, eu vou sim, Não, vamos ficar aí. Eu vou fazer cara. aqui. Tá pensando o quê? Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. A gente arruma um pneu que Vai lá, vai lá. Vou fazer isso aqui rapidinho. É filho da puta, vai. vai. Ele joga isca, ele você canta aqui, ele põe lá você no vídeo cantando. Aí, ó. O JK é igual o pato, toda vez. Ele não se aguenta aí, ó. Mas é legal, é legal. Uhum. Esse aqui tá sendo bom de participar. Não, Cara, é muito doido. E esse é um negócio que eu acredito que você nunca viu. Na minha época tinha, eu acredito que você deve ter assistido a Pantera Cor-de-Rosa. Rapaz. Mas aquela. nessa época, não. É, né? Você fala do desenho animado da O Pantera? desenho Eu já animado assisti demais. que não tinha fala. Eu já assisti Quando o demais. desenho ia falar, ele levantava Aham. a plaquinha. eu assim. assisti semana passada com o Filipinho. Vou mostrar Cara, pra ele, pro meu filho, como é que é. muito bom, cara. Era o Eu já melhor. assisti. Eu já assisti. Muito doido aquele desenho. Eu não tinha nascido nessa época, não. Na boa. Não, né, Paulo? Você foi assistente do desenhista, do cartunista lá. Aqueles caras que batiam com craquete lá, ó. Pá! É. Eles já batiam lá, legal, porra. Podemos continuar aqui? Positivo e operante. Será que ele vai colocar o momento pipi-rum no Lógico que vai, você tá com dúvida. Momento pipi-rum. Aquela mente ali já tá processando. Eu já dei até a ideia do nome, hein? Momento pipi-rum. Estávamos onde, Lucão? Faça as suas perguntas. Pô, vamos começar já, né? Tava no momento que ele ia ganhar. Cara, eu já tava assim, já pensando num fechamento, assim, de você falou, né, o que vem por aí e tudo mais. O que você teria pra dizer, cara? Eu sei que você já tem o livro lá, tem um monte de coisas, mas assim, você mesmo tá dizendo que você ainda tá finalizando o livro, né? Hoje, cara, você olhar pra esse brother que tá lá nos interiores aí, nas periferias, né, que tá sabendo que ele só tem que sair de lá, ele tem que dar um jeito de sair de lá, mas não tá sacando como ainda. O que você tem pra dizer aqui agora, hoje, nesse programa pra essa galera? Peraí, deixa Não. eu complementar a pergunta Tá. dele. Colocar esse jovem como jovem de todas as idades. Porque tem o jovem de 20 anos que ainda não saiu de lá. Uhum. Tem o jovem de 30 anos Que que também- tem o sonho e também não conseguiu sair de lá. Sabe aquilo que você contou no começo? O cara vai criando meios para ele juntar dinheiro e sair, Uhum. só que E ficou. isso acaba sugando ele para ficar ali. O que você tem que falar para todos esses jovens, até os de 40 anos, que estão lá ainda e acredita que não tem, que a vida já acabou, que tal? Fala aí para nós. Sabe o que é doido? Sim. Hum. Se você parar pra pensar bem, a pessoa ela pode ter 100 anos. Ela vai morrer amanhã. Uhum. Ela ainda tem uma vida inteira pela frente. Tem.
E eu tava refletindo isso, e eu penso muito na minha mãe quando eu falo isso, porque a minha mãe tem um sonho de se formar em graduação, nível superior. Eu fico pensando, ela chega em mim e fala, Lucas, eu tô velha demais, já tenho 56, não vale a olha pena. só. Eu falo, mãe, tem uma senhora na minha turma de direito que tem 73. A senhora não vem me meter essa, não. Uhum. E aí eu fico falando assim, tudo mais. E essa frase de que ela ainda tem uma vida inteira pela frente é a frase que fica pra mim. Por quê? Porque quando você tem 19 anos, é muito mais fácil pensar numa vida inteira pela frente. Então você tem tempo pra errar. Uhum. Quando você tem 50, talvez você ainda não tenha tanto tempo pra errar. Uhum. E isso é o teu pensamento, entendeu? Mas a partir do momento em que você compreende que a sua vida, ela teve esse processo de chegar até onde você está agora, mas que ela ainda tem coisa para acontecer, cabe a você compreender que só serão do jeito que você quer essas coisas caso você se movimente para fazê-las. Senão vai ser uma vida inteira pela frente de mesmice. Uhum. E talvez a pessoa ela não quer sair do interior. Talvez o sonho dela tá lá no interior. É preciso coragem para ficar também, Uhum. né? Então assim, pô, você quer parar de viver essa vida merda e começar a viver seu sonho? É isso que você quer? Comece a se movimentar no sentido não só de acreditar, cara. Comece a se capacitar, estudar, conhecer pessoas novas, sair dessa zona de conforto. Uhum. Porque pra mim o que muda uma vida é sair da zona de conforto. Uhum. É entender que você tem tempo, que você tem oportunidade, que você tem possibilidades, mas que nada disso vai chegar até você. Você vai chegar movimentar. até essas coisas. Se você ficar parado, Elas não virão. parece óbvio, mas não é. Não Entendeu? é. Tipo, Não é nem um pouco. é isso que dói. É você chegar numa pessoa e falar assim, fulano, levanta e anda. E o filho de uma égua ficar dormindo lá, sabe? Isso dói, cara. Isso causa incômodo em mim, porque o que eu fiz foi levantar e andar. O que as pessoas, e aí não só as extraordinárias, mas aquelas que trabalham o próprio sonho, buscam esse próprio sonho, é isso que elas fazem. É se movimentar, é levantar e andar. Porque, é como eu falei, o caminho ele vai providenciar tudo que for necessário pra viagem, entendeu? E, velho, parece... Pô, Lucas, você tá falando isso sem nenhum indicativo. Olha a minha vida. Minha vida é um milagre, minha vida é um grande indicativo disso. Olha a vida da pessoa que você admira. Não, você tem indicador. Você falou Sim. em algum momento que você vai tomar a decisão sem indicador nenhum ali na frente, mas você já exatamente. conquistou esses Agora sim, indicadores. Exatamente. né? Hoje eu já sei. Então, pô, você quer um recado pra essa galera, velho? Sai da zona de conforto. E é Sai da zona de você que conforto. vai até as coisas. As coisas não vão vêm chegar até você, não. E parece óbvio, mas também não é. Uhum. Você quer ter um carro no final do ano? Tá fazendo o que pra ter o carro no final do ano? Quer fazer faculdade? Tá fazendo o que além de só estudar? Porque é só estudar. Uhum. Entendeu? Quer o quê? Quer o quê pra sua vida? Você tem 50 anos, você quer ter uma É só família? estudar. É só estudar. Só estudar. Cara, É só estudar. E a gente falou isso algumas vezes, parece clichê, parece simples, mas não é. Exige Não é. coragem, exige uma série de paradinhas aí, né, que você ilustrou aí na sua história. O método do Eduardo Smith, que programa 11, o método sente. Lembra que ele falou? Sente a bunda na cadeira e vai estudar. Vai fazer essa porra. Acho que é importante ter o direcionamento, né, dessas coisas. Pô, cara, não custa nada você pesquisar. Uhum. Você quer ter uma... Eu tô pensando em comprar uma Mercedes no final do ano. Uhum. Não custa nada eu pesquisar o preço, pesquisar o quanto eu tenho que receber, ququanto eu tenho que poupar. Não custa nada eu buscar um emprego melhor, não custa nada. Velho, eu não conheço pessoa que acorda cedo e vai se levantar e vai dormir tarde da noite com um objetivo na cabeça e trabalhando todos os dias em prol desse objetivo que não alcança esse objetivo. Uhum. Velho. Eu não conheço. Uhum. Ou ela tá vacilando e fazendo errado, e ainda assim ela vai colher frutos bons disso que ela tá fazendo em prol do objetivo, Uhum. ou ela não tá fazendo. Mas, porra, Simples. cair do céu não vai. Uhum. Não vai. Qual é o seu caos neste momento e como que você está trabalhando para organizar ele? Pô, É simples. Pergunta meu simples. caos nesse momento está sendo conciliar tempo. Tempo entre faculdade, emprego, projeto, startup, livro, Tudo que você tem vontade de fazer. tudo que eu tenho vontade está sendo. E para mim,
E eu otimizo esse tempo da melhor maneira possível, né? Que é deixando para depois o que não tem a prioridade necessária. Então, tá. Tipo assim, já estive em momentos em priorizar a faculdade e deixar as coisas para trás. Depois eu preciso priorizar. Então, assim, eu trabalho com prioridades para organizar esse tempo. Até sem, claro, negligenciar o resto das coisas, né? Mas eu trabalho assim. Pô, o meu caos é com tempo. O que é mais importante agora? E o que realmente é importante agora, entende? Até porque se você não pensar dessa maneira, cara, você vai tentar fazer um monte de coisa mal feita, entendeu? Então eu quero fazer as coisas que são importantes bem feitas. As coisas que dá pra levar ali, eu vou levando ali, não tenho nenhuma vergonha disso. Mas porque você vai trocando, né? É, exatamente. E também as pessoas acham que tem que fazer tudo perfeito. Tudo eu sou fã de top, fazer né? tudo bem feito, entendeu? É, bem feito. Mas bem feito à medida das prioridades. Respeitando as prioridades. Exatamente. Entendendo É, os limites. o que ele falou que ele vai trocando, né? Então, teve um momento que a faculdade era prioridade, então as outras coisas. Aí agora é outra coisa, a faculdade. Então, Exatamente. Então ele vai fazendo uma roda gigante ali que ele vai. A Cláudia Boaventura falou uma Intercalando coisa as mais ou menos coisas. nesse estilo também, né? De Prioriza uma agora eu coisa. vou ter que focar isso, eu sei que vai dar pau nas outras paradigmas, mas depois eu vou consertar É. elas e a hora que eu viro a chave, eu resolvi essa, eu conceito puxo a é- próxima. Cara, e conceito esses é parecido. problemas, eles estão aí o tempo todo, velho. Não vai ter um momento pleno sem problema, não. Então, uma ilusão, né? De que... é um sonho, inclusive. Ah, né? eu fiquei com uma dúvida aqui. Ah, Você ainda mora com a Renatinha? não. Não, eu parei de morar. Eu só fiquei 3 semanas com ela só. Ah, é? Aí aluguei um quartinho pela LX num apartamento aqui na Asa Sul. Eu morava com 3 senhoras. Pô, que massa, cara. Cara, não era muito bom, não. Não, massa sim, você tinha um lugar Assim, pra não, morar. eu tinha um quartinho lá no apartamento dela, era o IDP é na Asa Sul, morava perto da faculdade. Eu trabalhei muito tempo no Ministério das Relações Exteriores, era ali perto da Esplanada, sabe? Então, assim, muito massa. é bacana, assim. A convivência era um Porque pouquinho eu difícil. falei, o senhor Paulo, que era muito massa, porque é o seguinte, o cara não tava morando na rua, ele tá morando perto do trampo dele, perto da faculdade dele, senhor. Ô, meu. E morar com as veinhas também, a gente podia Isso. discorrer assim uma meia hora aqui do lance dele. A outro episódio, só das Coloca paradas uma que falou. câmera na cara dele agora. Já ia mais uma meia hora de conversa aqui só no papo de morando com 3 veinhas. E aí depois eu fui. Sabe Deus o que acontecia naquelas noites. Nós vamos pôr uma câmera ali nele, cara. Nós vamos pôr uma câmera nele. Relaxa, Luquinha, tá tudo certo. Daí eu fui morar na Asa Norte, de novo, na mesma quadra da Renata, só que dividindo um apartamento com a Natália, que é uma pessoa que dividi apartamento com ela até o meio desse ano. E aí, minha mais recente conquista agora foi conseguir alugar meu próprio apartamento aqui na 408. Pô, que legal. Aí agora eu tô me mudando pra lá, assim, transicionando. 408 é na frente do IDP, né? É em frente ao IDP. O IDP é na 607, né? Aí o IDP, 408. Agora eu atravesso a rua e tô lá. Que legal. Que mamata, velho. A minha vida é muito fácil, você não tá entendendo. Eu deito, durmo, vou Desde e volto. Campos Belos é tranquilo, né, Lucas? Eu dei um- suave. Um mar de rosas. Uhum. Por que valeu a pena ter vindo aqui hoje, participar do Caos Videocast? Valeu a pena porque, primeiro, eu tô tendo uma oportunidade de contar a minha história num formato que eu nunca contei. Né? Geralmente a gente não tem tanto tempo assim pra conversar, nem pra destrinchar. Tô respondendo perguntas que eu nunca pensei que ia responder também. Então, assim, tá sendo bom pra mim fazer esse exercício de voltar atrás da minha história mesmo. Tipo, de ver o que... Eu acho que, assim, a gente se perde muito no presente por esquecer muito do passado, né? Então, assim, pra mim, internamente falando, intimamente falando, foi muito bom relembrar minha história, relembrar minha trajetória, relembrar que eu só tenho 21 anos, né? E a gente acaba colocando a cabeça mais no lugar depois de um papo assim. Massa, bacana. Adorei tê-lo aqui, foi um bate-papo muito Prazer foi bacana. Muito obrigado por aceitar o convite. Sensacional, cara. O moleque é um tiro, ele é um exemplo que quantas coisas boas eu tô levando daqui, cara, né? Eu A também. gente falou aqui de tanta coisa bacana, né? De aceitar o movimento, de relaxar um pouco, né? De, ao mesmo tempo, se movimentar em direção a isso. Eu acho que a frase que eu tô indo embora são 3 aqui, ó. O caminho providenciará tudo o que for necessário para a jornada. Aceitar os novos movimentos, né? E
E essa última paradinha que você falou me marcou bastante, né? As coisas não vêm até você, é você que vai ter que se movimentar até as paradinhas. Então, se você quer, deseja, tem sonho, é isso aí, vai lá, tira a bunda da cadeira, começa a se movimentar, começa a aceitar isso e encarar. Foi muito bacana, muito legal, prazerzão. Cara, Enquanto você terminar o livro, a outra parte, quiser voltar aqui, cara, pra gente falar do seu livro, vai ser um prazerzão. o prazer foi meu, pessoal. Sério mesmo. Tô muito feliz de ter tido essa conversa aqui. É uma coisa que a gente não espera pra sexta-noite, né? Não é não? Muito isso aí obrigado também, aí pelo adorei. convite também, tá bom? Vocês estão me ajudando demais, vocês sabem disso. Eu acho que, é que nem a gente fala, né? O gatilho mais forte que a gente tem é o da reciprocidade. Uhum. Então, quando você ajuda um amigo, independentemente de como, você tem um amigo pra ser ajudado depois, né? Tamo junto. Então Tamo é junto. isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, querido. Galera, Valeu. Esse foi o caos de hoje. Valeu a pena ter vindo aqui. Paulo das Picapes, muito obrigado. Apesar das risadas aí, ficar fazendo bagunça aí atrás do negócio. Vamos Quinta pôr ordem série. aqui. Quinta série. Paulo, quinta série. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Se inscreva tchau. no canal. Valeu. Nem falou. Paulo, você está gandaieiro hoje. Não, essa. Ô, Lucas, sabe por que eu ri, cara? Porque quando os caras falam assim, não, porque as velhinhas devem ter sido. Você olhou numa inocência, tudo assim. Não achei, não, cara. Eu não aguentei. A gente achando que ia ser uma história bonita, né? Uma coisa legal. Aí o cara, as velhas no caceta lá. As velhas Só me lazarentas. encheram o saco. Colocava, Pior que a minha avó, né? colocava você ajoelhado no milho, ô Luquinha? na mão dessas velhas. É mesmo, bicho? Mas por que elas pegavam seu pé, horário, essas É a paradas? mãe do cara lá do CETIS. Ah, pode crer. Ela já tem 98 anos. Uhum. E ela tem um. Não, tipo, não é velha, ela tá quase fazendo a passagem, né? 98, mas ela tinha tipo 96. Quando É, eu tava na lá. época. A filha dela tem 61. E aí elas pegavam no seu pé o quê? O Horário? negócio é o seguinte, a filha bagulho. dela tinha transtorno de bipolaridade. Pode crer. Apagada. Só que isso era de um nível muito bizarro. Tipo assim,